Olá, meus queridos. Eu sou Pedro Gabriel Miziara E eu sou a Mari Veloso e sejam muito bem-vindos. ao Apartamento 32. O porquê da mudança de nome? Já já a gente explica. E aí, Mariana, como é que você tá hoje? Eu tô um pouco estressada com a obra que tá tendo no apartamento de cima. Tá tendo uma batucada no apartamento 52. Estamos no apartamento 32, né? No 52? É no 52. É 2 andares É, acima? é. Tô sabendo disso agora, tô E descobrindo agora. eu bati lá na porta, perguntei pro pedreiro: e aí, qual a previsão de terminar? E ele falou: não tem. Pra um casal que trabalha em casa gravando vídeo, é uma ótima notícia. É desesperador. Ontem eu tive um Mariana ficou bem estressada ontem. Ontem eu tive um momento com essa bateçada, eu precisei sair de casa e andar. Touch some grass. Mariana tem uma qualidade que quando ela tá estressada, eu acho que ela faz questão de tentar estressar todo mundo no mesmo recinto. Então, se tá tendo batuque na cabeça, além do batuque, vai ter a Mariana falando que tá tendo batuque na cabeça, que tá deixando ela com dor de cabeça. Como ela está nesse exato momento. Vida que segue, infelizmente. E tu, Pedro, como é que tu tá hoje? Hoje eu tô extremamente feliz. Eu tô há semanas esperando essa minha quinta-feira. Por quê? Porque daqui a pouco, Vai fazer a conta de quantas em horas? 6h30, eu estarei no escritório da minha empresa favorita, a Apple. Mas vocês vão estar vendo isso na sexta-feira, então já vai ter acontecido. A convite Da Apple, e para lançamento. para o lançamento do iPhone 17e, dos novos MacBooks e das novas telas. Eu tô bem animado. E depois, Mariana, a gente vai para uma pré-estreia de que streaming? Apple TV Plus? Apple TV. Apple TV. Eles Ah, é. O Plus não existe mais? não existe mais. É bem melhor. Concordo. É bem melhor. Só que é um pouco confuso, porque tem o streaming chamado Apple TV e tem o produto chamado Apple TV também. Tem a nossa primeira convidada aqui, Helena. Ih, Tem o streaming chamado Apple TV e tem o produto. produto. Tem a caixinha da Apple TV. Oh, verdade. Exato. Ah, é confuso, É. mas Não eu é prefiro problema sem o nosso. Plus. Não é Eu também problema prefiro sem nosso. o Plus. Vamos tocar a vinheta? Vamos. Acrescentar mais alguma coisa? Quero falar logo do nosso Ah, nome. tá. Eu achei que a gente ia fazer só um recapzinho da semana de novo, mas Não, então faz o recap, meu amor. comecei a semana em Porto Alegre. Novidade. Mais uma vez. Agora eu vou ter 3 semanas sem ir a Porto Alegre, mas eu fui 2 semanas seguidas, e segunda-feira foi um dia intenso pra mim no meu TCC, porque eu orientei de manhã e à tarde eu recebi feedback da parte que eu já entreguei. E eu descobri que eu não estava nervosa pra receber esse feedback e no fim foi tudo bem mesmo. Eu acho que você, depois de um ano intenso de produção de conteúdo, você aprendeu a levar crítica muito melhor. Né, receber feedbacks, julgamentos, críticas num geral, acontece todos os dias com a Todo gente. santo dia. Seja de clientes de trabalhos que a gente fecha, seja de pessoas que a gente nunca viu na vida na internet querendo se meter na nossa vida. O tempo todo, tipo vocês! Mas tem os que se metem para o bem e os que se metem para o mal, e a gente ama os que se metem para o bem. Sim. É a alma do A gente adorou os negócio. comentários, inclusive, semana passada. Eu Foram. amei toda a repercussão, eu amei todos os feedbacks, amei ouvir as pessoas falando que é bom me ouvir falando muito. Tem um sotaque gostoso seu. Os feedbacks foram muito legais, foram muito bons. Inclusive, hoje. Mentira, semana passada a gente tava com pressa porque tinha jogo do Flamengo, como eu falei algumas vezes. Dessa vez, a gente alocou o almoço inteiro. É, Umas temos 3 bastante tempo, horas. temos Temos bastante muito tempo. tempo. Mas enfim, o restante da semana foi correrias, a gente jantou 2 vezes no Curumum essa semana. Uau! Com 2 amigos Com amigos cariocas. cariocas diferentes do Pedro e Nossos. nossos amigos, tudo bem, é que originalmente são teus, Mas agora são do mas são casal. nossos. Amanhã gravaremos um fashion film, uma publicidade, que eu ainda não posso dizer do que é, mas que Pedro abraçou o projeto. Pedro decidiu virar diretor criativo. Diretor. Diretor. Mas também é o cameraman. Diretor e tudo mais. Ele faz a luz, ele vai gravar. Ele basicamente criou o roteiro Sim. comigo, para mim. Para você, com colaboração sua, eu É acho a isso. maneira justa de botar. Foi engraçado o quão rápido tu te inseriu nessa publi. E um dos don'ts da publi é: não pode ser conteúdo de casal. Claro, mas ele se inseriu no backstage. Claro. Que querendo ou não é a tua É especialidade. minha formação. Exato. Com certeza. Então eu tô assim, muito bem servida de produção pra essa publi. Muito. Vamos lá. Vamos? Tocar a vinheta? Eu não tenho muito a acrescentar da minha semana, não. Minha semana foi esperando a quinta-feira. É verdade, era só disso que tu falava todos os dias. Acordava e falava, falta quantos dias
tantos dias pra eu ir pra Sim, Apple. foi isso. Vinheta! Agora com o novo logo. Yeah! Vamos lá. Por que deixamos de ser Nosso Sofá e agora nos chamamos Apartamento 32? Quer De- começar? Eu quero. Desde que veio a pulga na minha cabeça de gravar um podcast, ele sempre seria no nosso sofá, entre eu e Mariana, o tempo todo. A ideia foi se desenvolvendo na minha cabeça. Eu entrei nas plataformas de áudio, pesquisei sofá. E o único podcast que eu encontrei chamado Sofá era um Sofá A2, se eu não me É, sofá engano. para dois. Sofá para dois, que não postava nada desde 2023. Então eu assumi que ele não existia mais. O arroba no Instagram de Nosso Sofá estava basicamente disponível. Era lindo, era ótimo. Não vimos nenhuma competição, basicamente, chamado O que, inclusive, gerou um pouco de comoção na nossa parte. A gente ficou muito confuso, assim, né? Foi. Porque não é uma ideia original. Exato. A gente pensou, nossa, que inusitado. Porque muita gente grava no sofá de casa. Traz Sim. convidado, ou já é com amigo, ou já é em casal e no sofá de casa. Sim. Então a gente ficou assim, como ninguém nunca chamou o próprio podcast de alguma coisa no sofá. Criamos o nosso sofá, gravados no nosso sofá. Acontece que, alguns dias depois do lançamento, precisamente na segunda-feira, a gente abre o olho, com remela ainda no olho, como a gente sempre faz, vai olhar os comentários sendo a primeira coisa que a gente faz no dia, e tinha um comentário marcando outros criadores e acusando a gente de plágio. No Reels do nosso corte. E- Segundo corte, primeiro corte, enfim. Primeiro A corte. gente já tinha feito um episódio e já lançamos cortes. Exato. Quando a gente entra no perfil desses criadores que a gente não conhecia, honestamente, a gente descobre que eles há 3 semanas atrás tinham lançado também um outro podcast em casal no sofá da casa deles. E nesse outro podcast, tava tendo comentário também acusando a gente de plágio. A gente se orgulha muito da nossa criatividade. Autenticidade, Ser originalidade, Exato. enfim. Foi desesperador pra gente a ideia de ser acusado de plágio. Claro. Por vários motivos, né? Primeiro, eu acho que eu não fiquei triste nem tanto pela acusação, porque eu acho que é muito fácil ir pra esse lado. Mas eu fiquei triste porque a gente tava lançando uma coisa nova, legal, nossa, e o que a gente menos quer num momento de lançamento, de fixar uma novidade na cabeça das pessoas, é ser confundido com outro projeto. Com certeza. E aí, isso daqui pra gente é muito vulnerável. Sexta-feira, quando a gente postou o episódio, a Mariana tava super nervosa, com medo de repercussão. Botar a cara a tapa assim na internet não é sempre fácil. E ainda mais nos assuntos que a gente aborda, que são, tipo, sempre coisas recentes. E É. a nossa opinião ali, nua e crua, sem muito ensaio antes. Porque geralmente a pauta que o Pedro traz pra mim e eu opino, eu tô escutando pela primeira vez aqui Sim. agora. Então, E é vice-versa. vulnerável, né? Logo depois de lançar algo tão vulnerável pra gente, a gente ser acusado de cópia e plágio foi muito difícil. E a questão é, a semelhança do podcast também acabava em ser no sofá e em ser em casal. A maneira que a gente toca o podcast é muito diferente. Totalmente. Essa nossa dinâmica das notícias, assim, Super só tem no diferente. nosso. É. E o outro podcast é mais no sentido de, assim, o tópico do episódio e se estende ao Sim. longo de todo o episódio. O casal é de uma bolha parecida com a nossa, é de São Paulo, tem um estilinho parecido com o nosso. Pessoas parecidas criam coisas parecidas em tempos parecidos. Tem uma coisa, se eu não me engano, foi Nietzsche que falou, que artistas são antenas da sociedade. E eles captam o que está no ar, e a função deles como artista é levar para a população. Isso pode ter sido muito alterado nos anos, mas o outro casal, sentiu a mesma coisa que a gente sentiu, de necessidade de conversar mais com a nossa audiência, e criou-se um produto parecido com o nosso. O nosso podcast estava há semanas com o roteiro andando nos De mão em mão. bastidores. Exato. E ninguém, em momento nenhum, pontuou semelhança com qualquer outro podcast, porque o deles também estava nascendo agora. Enfim, fomos maduros, mandamos mensagem pra eles, resolvemos, não tem drama, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Inclusive, acho que a questão do nome foi aonde mais doeu. E imediatamente foi o meu primeiro pensamento: vamos trocar de nome. E como conversamos muito bem, o podcast, no final das contas, não se resume ao nosso sofá. É muito mais a nós e a nossa casa. A vida que a gente tá construindo juntos agora, morando juntos, né? Sim. E talvez tenha episódio no sofá, mas talvez tenha episódio no tapete, nas poltronas, na cama, num hotel, qualquer Na lugar. cozinha. No apartamento 32.
Sejam muito bem-vindos ao Apartamento 32, podcast semanal em que eu e Mariana conversamos sobre nossa vida, sobre atualidades, aprofundamos mais no nosso relacionamento, respondemos perguntas, fazemos recomendações, o que a gente quiser. E honestamente, eu tô muito mais animada pra quando receber um convidado, não falar pra pessoa: "Seja bem-vindo ao nosso sofá". Seja bem-vinda ao apartamento 32. Ah, e se a gente se mudar? Foda-se. Apartamento Foda-se. 32. Começou tudo aqui. Eu acho que é icônico continuar como apartamento 32. E Mariana, falando em icônico, Hã, vamos para a primeira pauta da semana? vamos. Nós dois consumimos, devoramos a série Love Story, da história do JFK Jr. e da Carolyn Bassett. Se vocês não assistiram ainda, é boa. Assistam. É, eu não digo que é ótima, mas é boa. É boa, e eu acho que é isso, tipo assim, pra ser uma série que tu se compromete com alguém a assistir, e a gente pelo menos assistiu nesse formato de um episódio ia sendo lançado por semana e a gente sentava pra assistir no dia seguinte, sabe, sem correr, Sim, sentindo, apreciando toda a série. sim. Eu gostei muito, gosto muito da experiência, sempre gosto quando o Pedro consegue me fazer assistir uma série dessa forma, durante o lançamento de cada episódio. Eu acho que é um ritualzinho muito mais gostoso, assim. As nossas sextas-feiras eram muito gostosas quando a gente parava aqui no sofá pra assistir Love Story. E a série é sobre a história de um casal. Uma história um pouco trágica, bem trágica, mas é muito envolvente. E bom, como todas as séries do Ryan Murphy, basicamente, cada temporada é uma história diferente. É uma. Uma love story. Não, não, calma. Ah, tá, Todas as séries do Ryan Murphy entendi. são antologias. Cada temporada é uma história diferente. Love Story, o próprio nome já diz bem. É Love Story, dois pontos, pipipi popopó. Sim, Foi um sucesso. Fez super sucesso na Disney Plus, na FX. Vai ter continuação. Não tá confirmado, mas eu tenho certeza que vai. eu O tô torcendo pra que tenha. Vai ter. E o que nos fez pensar, qual é a próxima Love Story? Qual o próximo It Couple? Eu selecionei um, Mariana Veloso selecionou outro, e Hollywood tá apostando em um terceiro. Vamos falar um pouquinho da história deles e deixar vocês decidirem na enquete aqui embaixo, se a plataforma que você tá ouvindo tem enquete, qual o Love Story que deve ser o próximo. Vou começar com um que é muito importante pra mim, que é de um livro, provavelmente um dos meus favoritos, que é o Just Kids, da Patti Smith. Que é a história da Patti Smith com o Robert Mapplethorpe. Qual é a história dos dois? Que a Mariana não sabe muito bem. Nova York, anos 60. Esse casal tá falido e eles são desconhecidos, mas ambos artistas. Cria-se uma relação amorosa e criativa ao mesmo tempo. Ela segue mais pra música e poesia, enquanto ele segue pra fotografia. De vez em quando a Patty pinta, mas ela é principalmente música. E ele é um ótimo fotógrafo. Eles eram um casal romântico, namorados, viveram por um bom tempo no Chelsea Hotel, no famoso, que nossa querida Taylor Swift falou, junto com outros artistas emergentes da época, Bob Dylan e, enfim. Até que, no meio do relacionamento, o Robert se assume gay e deixa de ser um relacionamento amoroso e passa a ser um relacionamento de amizade. Mas nunca foi uma amizade pura e simplesmente, né? Sempre foi algo mais carregado. Que inclusive, às vezes, a amizade virava romance, mesmo ele sendo gay. Chegou um momento em que ele começa a explorar drogas e vai pra um caminho mais difícil, se prostitui, tem algumas coisas assim. E como, infelizmente, boa parte da comunidade LGBT QIA+, de Nova York nos anos 80, o Robert pega AIDS. A Patty, os dois. Por mais que eles não foram um casal pra sempre, um sempre foi a pessoa da vida da outra. Eu terminei de ler esse livro no avião indo pra Porto Alegre te conhecer a primeira vez. Mas isso a gente fala ao redor do episódio. Mas isso a gente fala mais Mais continuando o pra episódio. frente no episódio. Exato. Eu terminei aos prantos, chorando muito. Enfim, eu acho que é uma história linda que combina com Just Kids. Não, que combina com Love Story. Uhum. Por ser Nova York, de época, ao mesmo tempo que tem muito amor, tem muito desse tormento de artistas, tem um final trágico, que o Ryan Murphy infelizmente ama,
Ryan Murphy, pra quem não sabe, é o produtor e criador de Love Story, mas assim, de American Crime Story, de American Horror Story, aquele Monster da Netflix, do Jeffrey Dahmer. Enfim, ele adora fazer essas antologias. Essa história é, como tu já falou, um livro e um livro que repercutiu bem, né? Muito. E eu fico pensando nisso, do JFK e Carolyn não tinha, tipo, se tinha conhecimento da história deles, dos pormenores e enfim, era tudo por rumores e coisas da Não, época que as pessoas guardavam, ou tiveram tinha livros. livros. Inclusive, a série comprou o direito dos livros Hum, pra poder fazer. A questão é que não repercutiu, eu acho, na nossa geração. entendi. Porque já tinham morrido, né? E mas a gente vê pessoas mais velhas, a Alexandra, mãe da Vitória. A Alexandra sabe tudo da Carolyn Bassett, porque ela Sim, viveu isso sim, naquela muito. época, né. Eu acho que Just Kids só é relevante até hoje porque a Perry continua cantando, mas ela demorou muito pra poder escrever esse livro. E se eu não me engano, Just Kids é um livro de 2010, que Uhum. ecoa até hoje. E a Perry continua lançando livro, ela lançou um livro mês passado, sei lá, 2 meses atrás. Bom, do JFK e da Carolyn é dos anos 90. Sim, Esse seria anos 80, anos 60 até 80. 60 até 80. Pode ser legal Entendi. fazer um recorte de Começaria Nova nos York. 60. É, um Nova York anos 60, 70, mostrar toda a mudança ali da É que cidade. eu já ia pegar e fazer um gancho, assim, tipo, tá, se foi 90, aí essa história aí seria 80, como eu tinha interpretado, a minha Ah, seria nos anos 70, tá entendeu? A bom. gente iria regredindo aqui. Mas Ok. como começou antes, É, ao mesmo tempo. é. Pode ter uma cameo ali. A minha, não tanto uma aposta, mas a minha vontade, Uhum, mas porque eu sou enxerida mesmo, uhum. queria saber mais, seria o romance entre Jane Birkin e Serge Gainsbourg. Eles se conheceram nas filmagens de um filme, Slogan, os dois eram atores nesse filme. Apesar de esse Serge não ser principalmente ator, ele era mais compositor e diretor e roteirista, mas nesse filme ele estava atuando, Aham. inclusive contracenando com Jane Birkin, e os papéis eram românticos no filme. Deve ser muito difícil não se apaixonar pela Jane Birkin fazendo um par romântico com a Jane Birkin. Mas, enfim, se conheceram em Veneza, em 68. Fazendo um par romântico em Veneza. Tópico polêmico. Ela tinha 22 e ele tinha 40. É um huge age difference, mas acima da maioridade. Continua sendo polêmico, eu Ué, acho. polêmico é, mas eu não vou julgar aqui, cada um com seu cada qual. Bem pouco tempo depois deles se conhecerem nessa gravação, os dois já misturaram relação amorosa com trabalho. E no ano seguinte, os dois foram morar em Paris. Ela é britânica, né? Então não morava em Paris ainda. Ele é francês, já morava em Paris. E no ano seguinte, já lançaram uma música em francês, Gosto muito dessa música. bem Qual o polêmica. nome da música? Eu não sei falar o nome da música. Tenta. Eu não sei falar francês, por que tu quer que eu Je te tente? ame, eu acho. Eu também não sei Je falar. t'aime, Je t'aime. Mon non plus. moi non plus. É alguma coisa assim. A gente sabe falar inglês. É, a gente sabe falar inglês. Eu falo um Mas pouquinho de enfim, italiano. essa música pra época foi escandalosa, foi banida em vários países, inclusive, incluindo o Brasil, que Olha só. estava passando por uma ditadura. Sim. Mas mesmo assim a música foi um sucesso, inclusive, se eu não me engano, primeiro lugar no Reino Unido. E é uma música em francês, para os britânicos ouvirem, né. Exato. E Jane Birkin já era talvez uma febre, porque foi muito rápido a notoriedade deles como casal. Mas eu não sei se necessariamente foi pela figura dela que a música virou. Uhum. Talvez ela tenha virado muito a partir da música, Entendi. sabe? Sei. Mas a casa do Serge, depois que eles ficaram juntos, acabou virando um endereço super icônico, mítico na cultura francesa. Hoje, inclusive, é um museu, a casa dele, Maison Gainsbourg. É preservada a casa exatamente do jeito que era quando ele morava lá, pela filha deles. Eles tiveram uma filha, eles nunca se casaram. Então eu não sei muito como foi, sabe, o relacionamento. Entendi. Eles nunca se casaram, mas 3 anos depois de se conhecerem nessa gravação, eles tiveram uma filha, a Charlotte, que nasceu em 71. Eles viraram muito esse símbolo de casal boêmio cool parisiense. Ela com suas cestas de palha, calça jeans, camisa branca, franja. Com uma dificuldade de encontrar uma bolsa que caiba tudo que ela Não, precisa. ela tinha que andar com essa cesta de palha. É. E aí essa cesta de palha, Virou eventualmente, a bolsa mais icônica do mundo. icônica, desejada e unattainable do mundo. Unattainable ainda, pelo menos pra gente.
Enfim, e aí também tem o lado polêmico dessa relação, porque ela era turbulenta e inclusive tem rumores de violência física. Uh, É, eu não uh. sei, entendeu? Aí que eu não sei o teor de a tua tem um drama, tem um fim trágico. Essa também tem um fim trágico, eles não chegaram a se casar. Mas eu não sei exatamente por que que eles terminaram, entendeu? Não Entendi. tem tanta informação sobre isso por aí, não tem um livro escrito sobre a história, início, meio e fim deles. Por isso que me intriga também. Justo. Pode ser legal. Pode ser bom. E ela é muito icônica. Ela é bem Tipo icônica. assim. Mas sabe o que que talvez fosse mais legal do que Love hã, Story pra eles? hã, Uma série dela. uma série dela. É porque o que me intriga é muito ela. Tipo, o cara meio que. Pra mim, sabe? Birkin. Né? Porra. Um filme sobre a vida dela. É, Que exato. fosse. Você tem DRT, né? Idiota. Porque eu acho que falta um pouco do. A gente se interessa por ela, mas quem é esse? Foda-se. É, não, exato. A parte dele. Mas é que a imagem de casal deles é muito forte. Justo. Eu entro no Pinterest e eu digito Jane Birkin, tem basicamente 50% das fotos andando do lado dele na rua, sabe? Aham. Tipo, o casal virou muito icônico. Sim. Eles lançaram outras músicas juntos, eles Sim. tiveram uma carreira musical no fim das contas, que foi meio que alavancada por ele trabalhar nessa área, sabe? Ela era atriz até conhecer eles. O que me intriga é sobre ela. E eu também acho que tem o It Factor ali, por exemplo. A Carolyn acabou virando uma febre agora, Sim. né? Trouxeram essa moda dela e muita gente descobriu ela agora e acha que finalmente encontrou o estilo próprio. A moda. Se vestir básica e elegante. Mal sabem as pessoas também que uma calça jeans e um top preto para Carolyn era icônico e incrível Claro, e não também sei o quê, porque. porque era Prada, por exemplo. Exato. Ou era um Entendeu? jeans Era Calvin tipo Klein assim, da década de perfectly 90. tailored, perfeito, Sim. acabamentos, corte, modelagem, tudo pensado aos mínimos detalhes. E por isso era incrível. Mas enfim, aí pensando nesse lado de moda, eu sinto que Jane Birkin também ia ser um impacto, sabe? Quando ela Tô falando. aparecesse agora, mas eu acho que é isso, quando ela aparecesse pra essa nova geração, sabe? Essa releitura do guarda-roupa que ela tinha, porque é muito icônico e também tem essa coisa de ser relativamente básico, porém de inspirar muita gente hoje em dia. E eu tenho certeza que ia acabar virando uma febre também. Vestir-se como Jane Birkin e ter franja como Jane Birkin. Eu sinto que você faria uma ótima Jane Birkin. Para de falar, eu não sou atriz. Quando eu fizer meu filme da Lina Bobardi, eu ganho sucesso internacional. E aí eu faço Birkin. Entendi. E aí Birkin termina com ela encontrando o Hermé no avião. Só termina assim. Só termina assim. É. E aí o gift da pré-estreia vai ser uma Birkin. Pra Hollywood. acabar com essa exclusividade de uma vez por Não, todas. a gente só vai convidar pra pré-estreia quem merece ter uma Birkin, entendi. entendeu? Hollywood Ah, está apostando em um terceiro casal, bem hollywoodiano, que é de Elizabeth Taylor e Richard Burton. Eles se conheceram no set de Cleópatra em 1963. estou sabendo. Cleópatra, se eu não tô enganado até hoje, é um dos filmes mais caros da história. Porque ele escalonou o orçamento de uma maneira, mas a Elizabeth Taylor fazia isso e ela podia isso. Ela era realeza hollywoodiana. Sim. Tem um detalhe. Os dois se conheceram pela primeira vez no set, se apaixonaram pela primeira vez no set, uma química intensa. Os dois eram casados com outras pessoas famosas. Obviamente se divorciaram e Ah, é assim? Já se conheceram e já foi divorciaram? quente, foi, Que pô, o loucura. sexo deles devia ser ótimo. Do nada. Eles trabalharam juntos em 11 filmes e foram casados de 63 a 67. E eles se divorciaram em 67. Uhum. Apenas para se casar de novo em 68. Foram feitos um pro outro. Não Foram. adianta. Eles terminaram na- tentaram separar. Terminaram de novo em 76. E não voltaram mais? Não voltaram mais. Só que é uma história que a gente não sabe muito, mas com certeza mostraria aquela Hollywood época de ouro, aquele luxo. Eu não sabia tanto da imagética dos filmes de Elizabeth Taylor até o clipe. Da Taylor Da Swift. Taylor, aquele que, clipe tipo, horroroso. Foi só uma montagem, né, Sim. De dos cenas da trabalhos Elizabeth Taylor. que Elizabeth Taylor já fez. Eu acho que seria um casal muito legal pela imagética da série. Eu acho que seria uma série muito luxuosa. Sim. E a gente já viu que Love Story. Glamurosa. E a gente já viu que os sets de Love Story conseguem ser muito bons.
Então eu boto fé. Ao mesmo tempo que seria uma série mais cara, porque seria gravada também na Europa. Muita coisa, porque Elizabeth Uhum. Taylor gravava Meu muita Deus, eu coisa. bati no microfone. Elizabeth Taylor gravava muita coisa na Europa. Então seria um pouco mais caro. Devido ao sucesso da primeira temporada, talvez consigam esse orçamento. O que vocês acham? Vota aqui embaixo entre essas 3 opções. Qual é a favorita de vocês? E nos comentários, comentem mais por que vocês acham que um casal ou outro, ou sugiram um quarto Sabe o casal. que eu acho legal sobre essas 3 possibilidades que a gente Eu tenho um levantou? chute também, mas fala. Todas elas não vou dizer qual que eu acho que seria o melhor. Não, não, também. Todas elas têm, tipo, a mulher como, na verdade, a peça É, do casal de realmente mais icônica, de mais interesse, enquanto Love Story foi justamente meio que o contrário, assim, né. discordo. Mas começou com o cara, Mas começou assim, ela não era ninguém, ele Mas era. ela era a figura mais interessante. Ela é a que mais tem desenvolvimento de personagem durante a série inteira. O JFK, ele continua basicamente a mesma pessoa durante os 9 episódios da Sim, série. concordo, mas Ela é o gancho ali. É todo o sofrimento dela, ela aceitar virar uma realeza americana, basicamente. Ela é o gancho ali, então eu acho que faz então tu acha sentido. que faria sentido só continuar nesse Sim, negócio do protagonismo feminino? sim. O casal é, mas a força é ela. O JFK, ele era a base, porque ele já era conhecido e todo mundo sabe a história do Sim, eu só quis JFK. dizer no sentido de, tipo, quem já era notório no casal, Sim, sim, sabe. sim, sim. E aqui é o contrário, eu acho, né. Mas a Patti Smith, ninguém ali era notório. É. A Jane Birkin, os dois, teoricamente, ela era mais, ou ela se tornou É que eu acho que mais. ela se tornou quando se juntou com ele. A gente não Exato. sabe tanto, e É. assim como Assim como esses casais que tiveram fins trágicos, meu final de semana foi hum, muito trágico sem você, Mariana. Mariana passou, foi sábado para passar Páscoa em Porto Alegre. Eu fiquei aqui em São Paulo. Eu tenho um sentimento quando a Mariana tá longe, que às vezes parece que a minha vida dá um pause. Porque eu faço coisas, mas eu guardo pra fazer as coisas mais legais com a Mariana. E aí eu me sinto às vezes um NPC aqui, existindo no nosso apartamento, esperando você. Eu arrumo a área de serviço. Eu, sei lá, passo gesso num buraco no teto. sim, é quase como o ócio te faz ir fazer coisas úteis ao invés de fazer coisas divertidas, Aí eu fui pra Feira do talvez. Bexiga. Eu passei 20 minutos. Eu estava claramente, assim, quem me olhava eu devia estar parecendo mal encarado, porque eu estava de óculos escuros, boné, fone de ouvido, olhando com a cabeça meio baixa, assim. Não tinha o meu amorzinho do meu lado, Uhum. sabe? E aí eu fiquei sabendo, pesquisando pra esse episódio, tem uma febre doente entre os jovens que se chama Only Weekend Couples. Only Weekend Couples, traduzindo para português, é casais Uhum. apenas de final de semana. A gente era um pouco assim quando era à distância, mas era à distância porque a geografia obrigava a ser à distância. Sim, Only Weekend Couples é uma escolha deles pensada. Então, assim, às vezes são casais que moram na mesma cidade, na cada mesma um no seu zona, no apartamento. mesmo bairro e cada um no seu apartamento. Só que não é tipo assim, cada um no seu apartamento, você mora no 31, eu moro no 32 e a gente se encontra aqui todo dia. Mas cada um também tem seu espaço. Não. Durante a semana, eles vivem a vida deles, eles se encontram com Uhum. amigos, eles vão nos restaurantes fazer o que eles quiserem e eles só encontram com os parceiros no final de semana. Que ideia doentia! Ficou revoltado? Eu fico encantada vendo tu falando que é Eu fiquei doentio. preocupado de você falar que fica encantada com a ideia. Ia Não, ser eu tô achando muito fofa a pauta que tu trouxe, entendeu. Entendi. Porque me impressiona, o Pedro é uma pessoa que não só se vendeu pra mim, mas se mostrou durante nosso primeiro ano completo, assim, à distância, como alguém que preza muito por estar sozinho, pela individualidade, pelo espaço de cada um. E eu Sim. concordo, também sou assim, mas eu acho que o Pedro consegue ser mais. Então te escutar, sabe, Sim. expondo, enfim, narrando como tu tem te sentido quando eu vou pra Porto Alegre, é surpreendente pra mim, na verdade. Eu gosto muito do meu tempo sozinho, eu gosto muito de ficar sozinho. Eu gosto, inclusive, do reset que eu consigo fazer quando você não tá aqui. Uhum. Porque eu consigo não falar com ninguém, às vezes, ser muito menos social. Pra mim isso às vezes é importante. Mas tem momentos que eu sinto muito sua falta. Porque uma coisa eu acho que sou eu em casa e a gente tá num ritmo frenético há semanas de ou fora de São Paulo no final de semana ou recebendo pessoas no nosso apartamento no final de semana. E a gente basicamente não teve ainda, eu acho que um final de semana só nosso. A gente já teve sim, Não, meu a gente já amor. teve, calma, mas Hã, no último mês e meio, entendi.
A gente não teve. A gente recebeu Vitória e Júlia, a gente foi pra Porto Alegre, você Sim, foi pra daí eu Porto fui pra Porto Alegre, Alegre. o tempo todo. E faz falta também o meu Entendi. amorzinho aqui comigo. E aí tem outra coisa também, que hoje em dia somos pessoas semi-públicas ali, a gente sai na rua, a gente é reconhecido, e é muito mais legal ser reconhecido com você. Eu sinto que eu tenho um brilho maior ao seu lado do que sozinho. Uhum. E olha, ela toda Ah, eu felizinha. fico toda bobinha ouvindo É, isso. Eu acho lindo, e ainda sabendo que tu tá falando pra mais de publicamente, 10.000 não só pra pessoas. mim, É. entendeu? Tá registrado aqui, eu posso pegar e tocar isso de novo quantas vezes eu Você quiser pode fazer um depois. corte e postar só no seu perfil. Postar isso. Guardar pra mim, favoritar na minha galeria e de vez em quando abrir e escutar isso. E esse nosso sofá, que cabe 2 pessoas, Fica muito vazio. fica muito vazio. Mas daí outra coisa que eu queria trazer aqui sobre tu não gostar de ficar sozinho e blá Eu blá amo blá. ficar Não, sozinho. não, não, tudo bem, mas sentir minha falta quando eu tô viajando e tudo mais. Aham. Que ano passado, o grande drama do Pedro, quando eu vinha a São Paulo, óbvio que ele ficava muito feliz quando eu vinha a São Paulo, era basicamente Sim, só assim que a gente se via. sim. Mas quando eu vinha a São Paulo, sempre era um drama pra ele o fato de que a produtividade dele caía muito. Então eu sinto que isso era quase uma preocupação dele de quando a gente fosse morar juntos, como é que ia ser sentar e trabalhar, ou enfim, sair, parar o que tá fazendo comigo e gravar, porque tu tinha muito essa sensação de falta de produtividade. Então, Sim. assim, claro que a gente aproveitava os momentos que a gente tava juntos, não era sempre no final de semana, então era dia de semana, eu tinha coisa da faculdade, tu tinha coisa pra gravar, entregar, Eu às acho vezes que a questão tava muito era trabalhando com filme. o ambiente que a gente ficava, cara. Aquele meu apartamento estava entulhado de coisa e não tinha ali a mínima privacidade. É. Sabe, hoje em dia você pode estar aqui fazendo TCC na sala, enquanto eu tô no meu quarto editando um vídeo. Lá não tinha isso. A única mesa era na sala, as 2 mesas eram juntas na sala. A gente tinha um ao outro no nosso campo de visão o tempo inteiro, não tinha nenhum respiro. É. E aí, tinha também o fato de que a nossa presença junto era rara. Então, realmente, a minha produtividade caía, porque eu não queria gravar publicidade enquanto você estava lá comigo. Sim, era quase que um conflito interno, assim, eu tenho coisas para fazer, responsabilidade de trabalho, mas parece que tu não consegue sentar e fazer, porque tem que aproveitar que aquela pessoa tá ali. É, e Isso você. inclusive foi tópico pra mim de terapia, assim. Uhum. Até quando a gente tinha alguma coisinha pra discutir, eu ficava tipo, pô, acho que eu prefiro até discutir online, depois que eu for Deus me embora. livre. Porque, por mais que seja um pesadelo brigar à distância, Sim. mas porque eu ficava nessas, tipo, pô, a gente vai ter só 3 dias juntos. E aí, se eu falar o que tá me incomodando agora, vai estragar os outros 2 dias. E a Mariana, ela consegue discutir e voltar ao normal minutos depois, né? Não é algo errado pra eu dizer isso. Não, tá certo, eu acho. É. Eu preciso de um tempo pra escoar os sentimentos da discussão, me centrar, pensar, raciocinar e aí voltar a ser o amorzinho com a minha amorzinho. E aí uma coisa era a distância. Porque aí, às vezes a Mariana queria voltar com a vida normal nas mensagens e eu não conseguia ser o mesmo Pedro que eu era sempre. E aí era muito ruim pro relacionamento isso, obviamente. Hoje em dia, pelo menos, às vezes, a gente quase não discute, graças a Deus. Mas vira e mexe, a gente tem uma coisinha ou outra, e às vezes, tipo assim, eu tô irritado com tal situação, mas eu não tô irritado com você. Ou às vezes, tipo assim, tá tudo bem entre nós, a gente se dá um beijinho, a gente se dá um abracinho, mas a Mariana também entende que eu não tô no meu 100% ainda. Não significa que eu ainda tô puto com ela, mas é só que, né? Sim, autorregulação, assim. Exato. Mas enfim, várias coisas que eu achava que seriam diferentes quando a gente viesse morar juntos. Isso pode ser tópico de outro episódio, hein? É. E então acho que é isso, me surpreende muito essa falta. Basicamente eu consigo resumir tu sentir falta de eu estar aqui, ao mesmo tempo sendo uma pessoa que gosta de estar sozinho, como tu gosta de ter a opção de te isolar comigo estando aqui, É entendeu? isso. Tipo, poder pausar o estar sozinho na hora que tu quiser. E além disso, eu gosto de ter a opção de te irritar, sabe? De quando eu, sei lá, eu tô no computador trabalhando por 2 horas. Minha namorada. Cara, eu juro, ele estava tão incomodado que eu não estava aqui esse final de semana, que tu estava quase não me respondendo no WhatsApp direito. Olha só, eu já tive 1 ano e meio de relacionamento à distância com você. Isso era outro tópico que tava na minha cabeça, porque eu ensaio isso daqui mentalmente várias vezes no podcast, né? Na minha cabeça. A ideia de ter que conversar com você à distância é horrorosa. Horrorosa. Porque a gente já passou por Sim, isso. inclusive,
um fun fact ligando a troca de nome, a gente teve que tomar essa decisão e conversar sobre isso À tudo distância. à distância. Sim. Cara, a internet da Mariana em Porto Alegre não é boa. E aí a gente se liga. E aí é. A, a... Porra! Cara, dá uma angústia. Eu volto pra época que a gente às vezes nem sabia quando ia se ver de novo. Sim. Ou só ia se ver de novo em 3 semanas. E era isso a nossa vida o tempo todo. Então eu realmente fico muito mais ausente por mensagem, porque me irrita. Eu tenho, sei lá. Cara, e sendo poucos dias, e a minha família precisando tanto de mim, querendo tanto me ter lá, eu nem necessariamente achei ruim o Pedro não me responder tanto no WhatsApp. E não era que eu te dava um gelo, não era que Não, eu não. ficava postando story, mas não te respondia. Eu só. Mas aí eu também, tipo, às vezes porque antigamente, quando eu tinha um final de semana mais família, e eu sumia no WhatsApp, Pedro ficava chateado comigo, ficava Ficava. magoado, ficava Óbvio. triste, Você era meu falava: amorzinho. "Pô, não tinha nenhum momento pra tu parar 5 minutos e responder minhas mensagens", sabe, Sim, tinha essa cobrança. sim. E aí agora eu estava querendo viver aquele momento Só lá com que a minha tem o família. detalhe que a Mariana também faz faculdade a semana inteira. Então, às vezes, eu não tinha a Mariana durante a semana, e aí o final de semana eu também não tinha a Mariana. É, Continua, perdão. mas até me perdi aqui. Mas o que eu estava dizendo Você era que ficava daí triste no final de semana. ficava triste. Dessa vez, quando eu sumia, eu já ficava pensando: "Ai, quando eu voltar o Pedro vai estar chateado, que eu não respondi ele, que eu não mandei tantas mensagens hoje, que eu nem perguntei nada sobre ele hoje". E eu tava um E amorzinho. não, tu estava normal, só não estava poucas palavras, acho que era isso, estava, tipo, se guardando pra quando eu chegasse de volta em São Paulo, a gente realmente ter o nosso debriefing dos últimos dias, Estava assim. me guardando para quando minha namorada voltar. É isso, em todos os sentidos, não fez nada de divertido, Eu só fez tentei. coisas chatas. Eu fui na feira do Bexiga, mas não comprei nada. Eu queria ir na Bom Depart, mas eu falei, a Mariana vai querer ir comigo nisso. Ela vai querer estar lá no provador comigo. Tivemos nossa, não é lavação de roupa suja, mas nossa, Não, eu acho que essa reflexão sobre sim, estar sozinho, não estar sozinho, querer falar por WhatsApp ou não, porque eu acho muito justo a gente ter esse trauma de ter muito. sido à distância, porque a gente não queria que fosse à distância. Desde o começo, o Pedro já estava assim: quando tu termina a faculdade? E a Mariana também tem uma questão que ela, ainda bem, é muito verbal. Mariana fala muito. Só que a Mariana não consegue mandar muito áudio no WhatsApp. Não mando áudio. Eu não mando áudios. E eu não gosto tanto assim de escutar áudios também, não. E aí a fofoca por texto é muito pior. É. Enfim, aí eu não tenho minha namorada, eu não tenho ela pra olhar móveis na feira do Bexiga ou qualquer coisa assim. Falando em móveis, o próximo tópico é seu, É relacionado a meu. móveis. Você gosta que eu tô ligando cada Eu tô adorando, eu tô Porra. adorando. Eu gosto muito que o Pedro seja o host, que ele conduza, assim, o podcast. Que é engraçado, porque daí a gente tem essa coisa de Mariana fala muito, mas aí é basicamente como se tu estivesse pedindo Não pra eu falar fala que muito, você fala entendeu? muito, porque os comentários falaram que você falou o tempo suficiente. É verdade. Falei. E a Vitória, inclusive, falou que eu falei muito mais que você. Teve isso. Quem vocês acham que fala mais? Comenta. Só tem um episódio e meio por enquanto. Sim. Mas enfim, vamos lá. H&M Home anunciou uma collab com uma designer de interiores americana. O que é H&M Home? Alinha o segmento A loja. loja de móveis da H&M. Entendi. Obrigado. H&M terá essa collab com uma designer de interiores. Pela primeira vez, a H&M está fazendo uma collab e pela primeira vez, H&M estará na Design Week de Milão. Que é a Design Week mais importante do mundo. E aparentemente, pelo que você já me atualizou, era o sonho da H&M, né? Estar na Design Week? Não tinha uma... Sim, Tá bom. eles tinham essa meta de estar lá, mas eu também não sei até que ponto fazia sentido sem fazer essa collab com algum, Sim, né, designer independente. Porque eu óbvio. acho que Design Weeks, sejam elas fashions ou design, tem muito essa coisa de um design autoral, Claro, né? é como se a Kamikado tivesse na Design Week. Pra quem não sabe, a Kamikado é do grupo Renner. Então, assim, sabe? Só pra... De proporção de tamanho da marca, realmente Kamikado faria sentido numa Design Week com uma collab com algum artista Exato. independente. Sim, Então é isso que está acontecendo. A proposta é toda de um design democrático e acessível, H&M. sim. Vai ter móveis, luminárias, objetos, enfim, e tudo com uma proposta modular. Legal. Temos 29 fotos? itens, entre móveis, objetos e têxteis. Vamos olhar umas fotos. Bem legalzinho o sofá. Cara, é legalzinho. Mas, pensando nessa coisa de, ai, é acessível e democrático,
quem vai escolher ter um sofá que é só de visita, sabe? Tipo, não é um sofá comfy de se jogar. Esse é pra ser meio que um sofá de antessala, de sala de visita, né? Jovens que alugam apartamentos de chão de taco. Que às vezes querem móveis mais acessíveis, mas com. Não é aquele acessível madeira. Mas também não é aquele acessível móveis da Boban. Sim. Inacessível, no Não, mas aí o caso. que eu penso é só, tipo assim, quem é que tem um apartamento grande o suficiente pra esse não ser o único sofá, entendeu? Porque isso aqui é Entendi. sofá de ser o segundo sofá da casa. Nosso apartamento não teria condições de ter um sofá de antessala. Não, mas esse sofá poderia ficar no meu escritório. Bem nessa forma. Não? É? Talvez. Eu achei ele tão grandão, me Ele parece não tão um parece sofá tão de, grande, de não. casarão, sabe? Ele me parece profundo, mas não me parece grande. Não, é que daí grande é modular, né? Tu que vai Claro. alinhando vários. Mas É. eu acho que menos de 3 não fica legal, por exemplo. Também Aí acho já que é um não. sofá de 3 metros, Sim. sabe? Mas ele é bonito, ele é super Ele é bonito, legal. inegavelmente, ele é bem legal. Próximo? E aí aqui embaixo nós temos um vaso, que é aparentemente só uma fachada de um vaso de madeira. Divertido. E atrás é um vaso de vidro. Divertido. Eu achei divertido. Sim. E esse Achei algo banquinho, meio mesinha. teatral. É. E esse banquinho, mesinha de madeira, que é quase. Parece quase uma ilustração, né? Uma ilusão de ótica, bem É. maneiro também. Eu achei bem, bem interessante. E eu achei legal que, tirando o sofá, esses outros dois objetos são essa vibe ilusão de ótica. E que as fotos foram feitas com espelhos. Pra, tipo, Uhum. é e não é. É verdade. Sabe? Eu pensei, pra mim essa foto não era um espelho. Quem tá ouvindo, vai no YouTube pra ver. Pra mim essa foto não era um espelho. Pra mim eles tinham que meio que recortado o banquinho de baixo e sobreposto no de cima. É verdade, é um Não, mas espelho. as 3 fotos são com espelhos, Verdade, né? tá certo. A do sofá Muito também bem é. observado, meu amor. Mas eu achei muito Sim. interessante essas nuances, assim, sabe? Eu gostei. As fotos são ótimas. É isso. Sim. H&M estará numa H&M Design Home. Week. H&M Home estará numa Design Week. Possivelmente. É E inusitado, né? você me adiantou que vai ser vendido no site da H&M Home. Obviamente, não sabemos Sim, se no em Brasil ainda ou algumas não. lojas A selecionadas. partir de setembro? Setembro desse ano. 13 de setembro, se eu não me engano. Tô muito curiosa pra saber se chegaria no Brasil uma coleção de H&M Home que esteve na Design Week, sabe? Tipo assim, chegar ao Brasil algo assim, seria legal, né? Vamos ver. Vender online, entregar aqui. Sim. Você comprar pelo seu celular. Exato. Falando em celular, você sabe que celulares foram. Falando em celular, você sabe Gênio. que celulares estão ao redor da Lua nesse exato momento? Quais? Os mesmos que o nosso iPhone 17 Pro Max. A NASA mandou os celulares pessoais dos astronautas junto com astronautas para a missão Artemis 2. Está fazendo uma volta ao redor da Lua, basicamente. Mas eles lançaram que possivelmente é a melhor propaganda da história de Shot on iPhone da vida. Que na câmera frontal, os astronautas tiraram selfie terra atrás. São selfies com literalmente toda a população da Terra, menos 4 pessoas. Ai, tu não colocou minha favorita aqui. É aquela que tem uma moça que tem uma trancinha no cabelo. Sei. Ai, aquela é muito minha favorita. Tem Mas uma coisa meio foi com girlhood. iPhone aquela? Sim, aquela foi a que eu vi como, tipo, capa de Justo. manchete, assim, sabe? Sei. Que ela é uma graça também. Vacilei. Mas tudo Tem bem. um GIF que eu amei, que eu vou abrir aqui agora. O iPhone sendo jogado em zero gravidade. Cara, muito maneiro. Divertido. Eu acho melhor que. E tava gravando, eu quero esse vídeo. Só seria melhor se fosse o iPhone Air. Sabe? É verdade. Pra ficar ainda mais lindo. Mas eu achei muito maneiro. Muito legal. Eu acho que tem algo muito interessante também na questão de textura. As fotos da Lua, quando o ser humano pisou lá pela primeira e basicamente única vez, se eu não me engano, em 62, foram fotografadas em película, em câmeras customizadas Hasselblad, porque era o que existia. E claro que tem outras câmeras nessa nave, nesse foguete agora. Eles levaram uma Nikon D5, que é uma câmera de 2016, só que é uma câmera tão parruda que aguenta toda a radiação do espaço. O iPhone, por exemplo, já tá com vários pixels mortos, porque não é algo preparado para Entendi. Entendeu? Mas é muito interessante como, ao mesmo tempo em que a gente tá tendo câmeras profissionais ali fotografando isso, a gente também tá vendo tudo isso pela estética que hoje estamos completamente acostumados, em câmeras de selfie, em câmeras só da mulher, da astronauta, com a trancinha voando. É muito legal como se torna mais próximo da gente. Sim, parece tipo um registro de rotina. Literalmente. Não é, registro oficial da Lua. Não, é tipo, sabe?
My morning routine no Exato. espaço. Toda foto espacial passa por tratamento. Fotos de telescópio, se eu não me engano, são inclusive preto e branco. Elas são Uhum. coloridas. Eh, Saiu uma foto recentemente da Terra, eh, em que a foto foi fotografada à noite. Então era o lado escuro da Terra, eles tiveram que aumentar o brilho ali. São todas fotos tratadas. A do iPhone não. Só tirou Sim, e é mandou. real. É, eu achei isso muito maneiro. E aí eu vi um outro take, né, outra ideia disso no Twitter que eu achei muito interessante. Quando o homem foi à Lua na década de 60, ou, sei lá, até 2007, as maiores tecnologias, as principais tecnologias eram reservadas a poucas pessoas, né, e não era nem necessariamente os mais ricos, mas era realmente pessoas, não existia nem acesso a essas outras tecnologias de ponta. Uhum. Era só privadas para empresas e o mais do mais do mais rico. Hoje em dia não. Hoje em dia, o celular de ponta é o que nós temos, é o que tá gravando essa brincadeira daqui, mas também é o que tá no espaço. Sim. É basicamente, eu acho, a primeira vez na história do mundo em que a tecnologia de ponta é acessível pra todo mundo. Claro Sim, que acessível entre muitas é aspas. acessível se você tiver o dinheiro, e não é um dinheiro, assim, no Brasil não é um valor barato, vamos concordar sobre isso. Mas não é um telefone de R$ 100.000, né, e pensando no mercado americano, que é onde a Apple baseia o valor basicamente, $1.000 é acessível para boa parte da população americana. Uhum. Então eu acho muito interessante isso, que é uma tecnologia hoje acessível, Sim, né. sim. Sim, como eu falei, é entre muitas aspas, mas sim, é Sim, acessível, é muito mais acessível do que no caso de era se 62, por exemplo, como exato, tu tá exato. comparando. Eu acho Então isso muito sim, maneiro. na comparação é acessível pra caramba hoje em dia. Sim. E aí pensar que eles estão lá em cima com os mesmos aplicativos que a gente, ouvindo as mesmas coisas que a gente, como por exemplo, Olivia Rodrigo, que você ama ouvir. Cara, Tá difícil. Essa daqui foi tá difícil. Essa ficando aqui foi difícil. tá ficando delicado. Por onde começar? Olivia anunciou seu terceiro álbum? Quem é Olivia Rodrigo? Olivia Rodrigo é uma cantora pop que começou a virar figura pública trabalhando como artista atriz mirim na Disney. Fazendo High School Musical, a série ou musical, alguma coisa É assim. isso. Quando E ela começou a viralizar? durante a pandemia, Sim. Com qual música? Driver's License? Precisamente. É porque nos comentários tinha Sim, eu concordo. Eu acho é, interessante a gente começar do começo. tem gente que fala que não conhece as divas pop, então a gente tem que É isso. contextualizar. E aí existe aí toda uma história de rivalidade entre Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter. Existem fofocas, Fofocas mas enfim, que que fez vieram muito do bem pra mesmo lugar, e aí é uma loira, uma morena, enfim, contextualizando. fez muito bem pra carreira das duas. Fez bem pra carreira das 2, é verdade. Drama é muito bom, às vezes, pra carreira das pessoas. É. A pauta de Olivia Rodrigo é que, depois do anúncio deste álbum, que estava sendo muito antecipado e tinha muita especulação de qual ia ser o nome, teve todo um lance de que ela pintava um muro com letras, palavras, pedaços, enfim, meio que dando dicas de qual seria a cor tema do álbum, qual seria o nome do álbum. Porque os últimos 2 álbuns dela foram os 2 álbuns com uma palavra só de 4 Uma letras palavra só apenas, de 4 letras. que foi o Primeiro Sour e Sour, depois Guts. Guts. E aí, de repente, e os dois tiveram essa temática roxa. Talvez o primeiro mais roxo, o segundo roxo com vermelho. E aí esse terceiro, simplesmente esse muro de Olivia Rodrigo, parede, sei lá eu, que era roxa, foi pintado de rosa, colocado as iniciais de Olivia Rodrigo e depois pintada a palavra love. Então, a internet foi à loucura com a Love, teoria de que o nome do terceiro álbum, 4 palavras, 4 letras, uma palavra só, seria Love. love. Mas não. Não. Virou A Girl Too Pretty? Não, como é que é? You Pretty? su You seem You pretty seem sad pretty for a girl so in sad. love. É Você parece verdade. muito triste pra uma Pra garota uma tão garota tão apaixonada. apaixonada. Então, assim, Olivia sempre cantou sobre términos. Dessa vez, vai ser sobre um relacionamento, mas vai ser ela triste, mesmo estando apaixonada. É, o último álbum dela foi término/apaixonada pelo namorado, né. Tiveram umas músicas de paixão. É, foi meio que só na versão deluxe que Ah, vieram tá. essas Que músicas ela lançou umas apaixonada. músicas extras de paixão. Exato. Agora, ela namorou com esse cara, tipo, 2, 3 anos, terminaram tem Terminaram por pouco tempo agora, bem é. próximo do anúncio desse álbum.
E aí, enfim, E já ela lançou os nomes das faixas, já anunciou a data do álbum num geral? Não sabemos, não me lembro dessa informação, mas a informação que temos, que tá muito legal de acompanhar na internet, é que ela tem postado vídeos colocando cadeados temáticos de Olivia Rodrigo e da identidade visual desse álbum em diferentes países, diferentes cidades. Então, em LA tem um cadeado com uma palavra na lateral, em Nova York tem outro, em Paris tem outro, em Londres tem outro. daqui a pouco eles botam na Estação da Sé. Juntando tudo, chegamos à informação de que a primeira música será lançada Dia dia 17 17 de abril, chama Drop Dead, que é o significa single, caia morto. mas é uma expressão americana de choque, né? Drop Dead, Sim. né? Não é Mas necessariamente, literalmente, que a música vai ter a ver com cair morto. não. Mas a Olivia tem um lance que as musiquinhas dela são muito de rock. É um rock meio anos 2000, revoltada. Eu acho que ela vai É um pop rock, né? canalizar a tristeza do término em ódio. Mas o término foi depois que o álbum já tava pronto, né? Duvido. Ou Ou só ela tá fazendo anunciaram um agora? Taylor Swift, tipo Midnights, que Mas já. é que eu acho que aí que tá, eu acho que esse não é de término. Esse é justamente a contradição de tu estar triste mesmo estando Mas eu apaixonada. tenho certeza que. Cara, o álbum só foi anunciado agora. Ela teve tempo suficiente de escrever música de término, tipo, socorro, eu terminei. Eu tenho certeza. Porque imagina se ela tivesse lançado esse álbum ainda namorando com o cara. Tem como não. Eu acho que ele vai ser mais de amor. Vamos deixar nossas apostas aqui, cada um. Comenta! O que você É, acha que vai pra ser? mim vai ser essa contradição de estar triste mesmo estando apaixonada. Sim. E 2 de maio, ela estará no Saturday Night Live, Sim. depois do lançamento do single. E ela, como é atriz, ela não vai só cantar no SNL, mas vai atuar também no SNL. Vai ser divertido. Vai ser A divertido. gente vai tentar ver. A gente viu do Harry Styles e foi horroroso. Da Sabrina também vimos, né, no final do ano E foi passado. horroroso. Também foi Só vale a horroroso. pena o que viraliza. É, os skits, no geral, não nos pegam. Eu acho que é um humor americano demais, É um humor norte-americano demais. idiota estadunidense, norte-americano. É, Aquele humor idiota deles que só funciona que pra só eles. funciona pra eles. A gente assiste e fica tipo, eu não vou perder meu tempo, Sim. literalmente. Mas enfim. E aí também essas 4 cidades, esses 4 cadeados, já tem teorias de que são as cidades aonde vai rolar essa tour. Mas Então, é fácil assim, pensar que essa tour vai passar nessas 4 cidades, né? sim. É bem Nova óbvio. York, Los Angeles, Paris Mas enfim, aí eu acho que dá pra gente ficar atento esperando de que vá ter em outras cidades mais inusitadas, né? Com O certeza. cadeado. Que vai continuar sendo esse o É. formato de Espero eu que dizer por onde sim. ela vai passar. E o cadeado em pontes, enfim, essa coisa. Que o cadeado é aquela tradição lá, daquela ponte em Paris, de tu colocar pra meio que, né, Sim. selar aquele relacionamento. Isso eu também acho que é um sinal de que vai ser música de amor. Só que música triste de amor, não de É. término. Sabe? Ou ela vai ter um clipe dela quebrando o cadeado, tipo assim. Vai tomar no cu esse amor eterno. Entendi. Entendeu? Entendi. Tu é criativo, né? Eu sou formado em cinema, Entendi. comunicação. Quem você acha que mais escuta Olivia Rodrigo hoje em dia? Qual é a audiência dela? Eu acho que é adolescentes. Jovens. Que estão, tipo, em que geração? Geração Z. A geração Z. Mentira, eu acho que é alfa. Escuta mais. E agora? Você Como tá é que tu vai errada. fazer o gancho? Você tá errada. Saiu essa pesquisa ontem, eu fiquei muito feliz. A geração Z é a geração que está mais indo ao cinema. Fiquei muito feliz com isso. Impressionante. Mas, no geral, da história, ali, entre 97. Entre 97. É a geração nascida entre 97 e 2012. Entendeu? Ah, E foi uma pesquisa feita para entre 7.000 pessoas no Fandango. Fandango é o site americano, se eu não me engano, de outros países também. Tipo ingresso.com, sabe? uhum. Eles fizeram pesquisa e a geração que hoje em dia mais está no cinema é a Gen Z. Durante a pandemia, muita gente achou que a Gen Z ia abandonar o cinema, ia parar de frequentar. Então eu fico muito feliz em saber que, na real, isso não aconteceu. E que eles estão vendo ir ao cinema como um hábito social, o que realmente é. Não tem nada como estar numa sala lotada e todo mundo rindo ou desesperado, ou odiando mesmo o filme juntos. É muito gostoso. Os millennials, a pesquisa fala isso, os millennials veem ir ao cinema como um escape, né? Um escape da realidade, por isso você vai ao cinema. Uhum. Os Gen Z estão falando que o que mais faz eles quererem ir ao cinema é a boa seleção de filmes. Eu acho isso muito legal.
né? Tinha todo um papo que o cinema estava perdido, que os cinemas iam falir, que pipipi, popopó. E a gente tá vendo que não. Inclusive, os Gen Z estão cada vez mais preferindo telas, formatos premium, tipo IMAX ou Dolby. O que só me faz ter mais certeza do que eu mesmo sinto. Que se eu vou ao cinema, eu quero ser recebido com uma boa qualidade. Tudo bem que eu pague um preço a mais por causa disso. Então, ao invés de pagar R$ 30 pra ir numa sala em que a tela tá literalmente suja, que o som tá mal balanceado, eu prefiro pagar 40, 50 pra ir no IMAX e poder ver uma tela calibrada, limpa, com áudio muito bom. E o Gen Z tá vendo isso como uma experiência social. Acho muito legal. É legal. Esse lance da me fez pensar aqui agora, da boa seleção de filmes, eu acho que talvez possa vir muito até de um lugar de hoje no streaming tu tem todas as opções do mundo, Hum. e no cinema tá escolhido, É, tem isso também. né. Tem Tá isso. escolhido, já tá selecionado, são melhores do que muitos E outros. querendo ou não, também é a galera que você acompanha hoje em dia também. Em É. comparação com o Gen X, né, os velhos, os adultos, 40, 50, 60. Eles não estão indo ao cinema por preços altos, dizem que são lançamentos de pior qualidade e que tem escolhas melhores em casa. É uma galera que tá preferindo muito mais ver o que antigamente até era visto como filme pra DVD. Às vezes são aquelas sequências, aqueles filmes do Stephen Seagal e dessa galera, do Jackie Chan, que era aqueles Uhum. filmes de porrada e tiro, Sim. e que não tem muito plot, que não tentam inovar nada. E não são filmes que vão pro cinema, são filmes que hoje em dia canalizam pro streaming. Essa galera mais velha que fica, cara, querendo ou não, mais rabugenta, não estão indo. A pesquisa teve, dos entrevistados da geração, 87% assistiram a pelo menos um filme nas telas grandes nos últimos 12 meses. Índice superior aos millennials foi 82%, a geração X, 70%, e aos baby boomers. Também baby boomer já tá uma pra lá do que pra cá, né? Que 58% só foi ao cinema no último ano. Acho muito legal. É legal mesmo. Tinha tudo pra ir pra um lado tão antissocial, né, tem toda essa preocupação hoje em dia de, preferir ficar em casa, essa gente com 20 e poucos anos falando: "Ai, já sou idosa, já sou senhorinha, não quero sair". Sim, Então teve esse movimento, acho que até meio pós-pandemia, assim, que as pessoas se acostumaram a se isolar, a ficar mais em casa. sim. Pelo visto tá virando a coisa. É. Tá indo pra esse lado de valorizar o ir pra rua, encontrar com pessoas, socializar, E como e a no gente cinema. perdeu, tem várias coisas que falam sobre isso, mas a gente perdeu os terceiros lugar, o terceiro lugar, né, que é onde nossos pais tinham a casa, tinham um trabalho, mas tinham um bar também. Uhum, Que eles iam quase toda semana com os mesmos amigos. Hoje em dia a gente não tem muito isso. Nosso sim. terceiro lugar, às vezes, virou a nossa própria casa. É muito legal saber que o cinema tá sendo social e não social também. Isso pode ser algo um pouco ruim, mas não social no sentido de conversas sociais. E Mas pode ser depois, né. A gente pode. sempre sai do cinema conversando, Muito. levanta debate. Muito, muito. Eu acho que é isso, tu É, vai ali, recebe uma informação e você sai cheio de insights, com né. certeza. Eu acho muito. Eu fico muito feliz, óbvio, como cineasta. Sim. E saber que o que pra mim é muito precioso, que é ir ao cinema, não tá morrendo. Falando em cinema, hoje, quinta-feira, anunciaram quem está concorrendo à Palma de Ouro em Cannes esse ano, né. Cannes, basicamente o principal festival do mundo. E eu não tenho muita coisa para falar, porque são filmes que não lançaram ainda. Tem um filme de um diretor que eu adoro, que é o Pavel Pawlowski, alguma coisa assim. 1949 é o nome do filme. O último filme que eu vi dele se chama Guerra Fria, um filme lindo, um filme de 1h30 só. Recomendação aqui de PG Miziara, Guerra Fria. É um filme, se eu não me engano, de 2018 ou 2019. Preto e branco, lindo. Enfim, diferente dos últimos anos, não tem nenhum filme de Hollywood concorrendo. Olha só. O diretor de Cannes passou os últimos meses quase que implorando pra Hollywood botar os filmes lá, e eles não botaram. Eu assumo que porque os últimos filmes de Hollywood que estrearam lá não eram bons e fracassaram na bilheteria, tipo Coringa 2, Uhum. entendeu? E aí não estão no festival. E, em geral, é um line-up muito ruim. Eu vi várias pessoas no meu Twitter comentando sobre isso. É o line-up mais fraco desde 2022. Tem um novo do Hamaguchi, tem um novo do Almodóvar, mas não tem nenhum filme latino. Zero concorrendo à Palma de Ouro. O que me deixa quase
certo do que eu previ, que obviamente não é todo ano que tem o Walter Salles ou o Kleber Mendonça, não é todo ano que tem Ainda Estou Aqui ou Agente Secreto, e que não é todo ano que o cinema nacional vai ficar tanto em êxtase como esteve nos últimos. Só pra gente não deixar basicamente a peteca cair. Porque provavelmente vai se ouvir falar menos de cinema nacional esse ano. Faz parte, são ciclos. Só que, infelizmente, vai se perder um pouco o interesse também. Falando em filme, um filme que a gente tá muito animado pra assistir esse ano, que é com a sósia da Mariana Veloso, Anne Hathaway, em O Diabo Veste Prada 2. Cara, eu tô muito nostálgica sobre isso. A gente tem que reassistir o filme. Eu cresci assistindo esse filme toda vez que ele passava na sessão da tarde, porque eu não tinha Claro. streamings. E no momento em que eu tive streaming pra assistir de novo, ele virou muito meu go-to, assim, por exemplo, tô fazendo projeto, virou meu comfort movie. Tô fazendo projeto, quero ter alguma coisa passando, que as pessoas muitas falam que botam Friends, por Sim. exemplo. Pra mim era esse filme. Você diria que é o seu filme favorito? Eu não sei, sabia que eu nunca consegui definir um filme É favorito? muito difícil definir um filme Mas ele me favorito. faz muito feliz. Então pode ser um Eu dos seus filmes gosto favoritos. muito de ver as roupas, gosto muito da, sabe, A trilha da sonora é muito gostosa, ele é bem isso. filmado, ele é bem dirigido, ele é muito bem interpretado, porra. Meryl Streep, Anne Hathaway, Mas eu gosto muito, enfim, do geral, assim, o Stanley de Tucci, que eu amo. ficou bem-sucedida no trabalho, Aham. o namorado não lidou bem, deu pé na bunda dele. Te lembra alguma coisa essa história, meu amor? Próximos capítulos. Enfim, é um filme que me inspira muito, sabe? É de pô, claro que foi desconfortável ali pra ela subir aquela career ladder, Sim, mas ela virou quem ela virou com nesse filme. certeza. O que que rolou essa semana? Meryl Streep e Anna Wintour na capa da Vogue. É, eu acho que isso diz muito sobre o filme. O primeiro filme, Anna Wintour basicamente se recusou a falar sobre, a mencionar. Era uma época que ainda existia muito tabu em cima da figura Anna Wintour e ela era muito mais secreta. Ao mesmo tempo em que esse filme, claro que tinha o romantizado, tinha muito de uma denúncia de como era. Era um filme Sim. sério. Era divertido e tal, mas tinha uma seriedade ali. Tinha uma crítica, Tinha né? uma crítica. E inclusive eu vi que teve um lance de, ai, não quiseram emprestar roupas pra vestir Sim. a personagem da Meryl Streep. Nenhuma das grandes casas naquela época quis emprestar roupa pro figurino do filme por medo de ficar mal visto dentro da Vogue. Era um filme muito delicado. Sim. Corta para 2026. Meryl Streep. Melhores amigas. O que só me diz que vai ser pauta branca esse filme, vai ser amigas. É. Não tem muito mais crítica a se fazer. Também que Anna Wintour saiu da Vogue. Mas estamos animados da mesma maneira. Eu estou animada. Estou animada de ver de volta uma franja na Você disse isso cabeça enquanto começou a abrir a de sua Anna franja. Hathaway. Sim, Que ela tá meio grandinha já. Já passou uma semana. Eu cortei no dia do podcast semana passada. entendi. Que Mariana nunca limpa a pia depois de. Mentira, eu limpo quase sempre. Mas Quase é que quando sempre. eu não limpo, aí ele faz um story, daí fica na tua cabeça quando eu não limpo. Sim. E falando em pauta branca, teve até vídeo da Meryl Streep com a Anna Wintour juntos. Vídeo horroroso, mal filmado, mal dirigido, mal fotografado. Não. As fotos da Vogue, além da capa, são impecáveis, maravilhosas. Mas é porque tinha uma fotógrafa Sim. muito boa. Aí em contraste com esse vídeo horrendo. Horrendo. Falando em filme, uma das maiores bilheterias do cinema nacional esse ano é o filme A Empregada, com a Amanda Seyfried e a Sydney Sweeney. Horroroso o filme. Vimos. Horroroso. Mas tem uma história muito maneira que saiu ontem. Que esse filme é escrito pela Freida McFadden. Freida McFadden ontem revelou a sua identidade verdadeira. E a Freida McFadden é tipo a Hannah Montana dos dias de hoje. Porque a Freida McFadden, ela na verdade é uma neurologista chamada Sarah Cohen, que aparecia nas entrevistas e na premiere do filme, tudo de peruca, um óculos diferente, Tá brincando. maquiagem. Tá brincando. Sim. Nós temos uma Hannah O Montana nome na do vida filme é real. A Criada. Confundi, não é A Empregada. Essa daqui é a Freida McFadden. Cara, isso é claramente uma peruca. Sim. Como é Só que que ninguém nunca... vai que é uma peruca porque ela. Sim, Né? tipo uma alopecia ali embaixo, né? Exato. Qualquer coisa. E essa daqui é a Sarah Cohen. Que loucura! Mas a troco? É só pra não ser pessoa pública? É, eu acho assim, como ela é neurologista, talvez tinha um certo tabu, uma vergonha, Entendi. tudo.
Eu fico imaginando ela chegando, sei lá, no hospital que ela trabalha ou na clínica e vendo pessoas com o livro dela, sem ninguém saber que é ela. Deve ser uma sensação muito Ah, ela é divertida. a escritora do livro, Sim, dessa história. dessa história. E ela tem outros livros, outras Tem, ela é uma histórias. das autoras mais populares dos dias de hoje, em quesito financeiro também, que mais Uhum. vendeu o livro. Que loucura. Sim. Tanto sucesso e Ó, ela diz que criou sua persona para que sua vida de escritora não interferisse na sua capacidade de exercer sua profissão de médica. Mas impressionante. ela explicou: cheguei a um ponto da minha carreira em que estou cansada disso ser um segredo. Estou cansada de as pessoas debaterem se sou uma pessoa real ou se eu sou 3 homens. Eu tenho uma identidade real e não tenho nada a esconder. É a Hannah Montana. É a Hannah Montana. Chegou um momento que ficou chato pra ela esconder. Au. Yeah, yeah. Oh, oh. Ai, ai. Com isso, a gente termina o nosso giro de You notícias de get the hoje. best of both worlds. Episódio passado, Hã. a gente deixou os nossos queridos ouvintes e espectadores com cliffhanger. Sim. Falamos do episódio passado, se você não viu ainda, volta, como nós nos conhecemos. Via minha melhor amiga no TikTok, basicamente. Mas Mariana morava em Porto Alegre, eu morava no Rio de Janeiro. Precisávamos nos encontrar. Pedro Gabriel escolheu a dedo A data. a data. Vamos chegar no porquê. Madrugadas, eu e Mariana conversando, eu fico perturbando ela falando: vou comprar passagem, vou comprar passagem, vou comprar passagem pra tal Cara, data. teve um dia que eu estava numa festa, dançando com minha irmã. Eu lembro que eu te mandei um Sim. vídeo. Eu provocava também. Porra. Mandei um vídeo cantando Nonsense pra ti, né? Sim. Era a parte Think I only want your number on my phone. I might change your contact, don't leave me alone. Sim. Eu precisei comprar passagem, né? Porra, entrei na hora no site da Gol e comprei. E mandou print. Primeiro eu olhei uma data sem saber que era Dia das Mães. Não podia, Dia das Mães. Depois eu olhei outra data, não podia porque era aniversário da afilhada da Mariana. Não podia. Não me lembrava dessas coisas. Ou tinha um batismo da Isadora, tinha várias coisas, É assim. verdade. Então sobrou Entrega de faculdade, uma coisa. um Sempre tinha alguma inferno. coisa. Então sobrou uma data. E eu, que sou imediatista, eu queria encontrar essa morena misteriosa o quanto antes. Misteriosa. Se tem uma coisa que eu nunca fui na minha vida, é misteriosa. Marcamos para, tipo, o quê? 4 de maio? Foi isso, né? 3, 2 de maio, uma coisa Por assim. aí. Comecinho de maio. Comecinho de maio, primeira semana de maio. Eu pouso em Porto Alegre, vou pro meu hotel e várias pessoas mandando mensagem: Pedro, tá chovendo em Porto Alegre. Pedro, toma cuidado com o Rio Grande do Sul, tá alagando. E eu, relaxa, tô aqui em Porto Alegre, não vi nenhuma chuva. Sou morador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que alaga dia sim, dia não. Até que eu vejo a notícia: aeroporto de Porto Alegre foi fechado. Eu nem tinha encontrado a Mariana ainda. Era tipo 2 da tarde. Então eu Era. tinha chegado em Porto Alegre há 2 horas. Sim. O aeroporto fechou. E antes de eu ir pra Porto Alegre, o meu voo saindo do Rio atropelou É pássaros. verdade, atrasou. E pode ter sido um Presságio. Exato, mas fui, mesmo assim. Não desistiu. Não Sim, desistiu. eu lembro de estar conversando no WhatsApp contigo e tu falando: tô lendo aqui o livro Just the Kids, Patti Just Smith. Kids. É. Isso, Just Kids. Meu Deus, um pássaro foi atropelado. Pousamos de volta. Foi Vocês uma já tinham começado a andar, né? Sim, foi uma sensação muito bizarra do avião tá indo, decolando assim, teve um tranco. O motor explodiu. E eu tava na primeira fileira, eu começo a ver as aeromoças nervosas, a gente sai do avião, e aí o meu voo tinha escala aqui em São Paulo. Era Rio, São Paulo, Porto Não Alegre. acredito. E aí ela falou, mas eu vou te botar num voo agora direto pra Porto Alegre. Enfim, Olha só, nem sabia, eu acho. Dessa Talvez eu se eu não tive- lembrava. você sabia. Talvez se eu tivesse pego Rio, São Pro Rio Paulo, antes, ia ter fechado o aeroporto de Porto Alegre antes tinha de tu chance. chegar lá. Tinha chance. Enfim, e aí estou eu lá no hotel. Eu usei minha rescisão inteira da Rede Globo, porque meu contrato tinha acabado. Peguei um ótimo hotel em um bairro elevado de Porto Alegre. Nem sabia ainda. Eu peguei no melhor bairro possível de Porto Alegre, né? Justo dizer isso. Pô, eu não sei, não faria esse juízo de valor, mas tipo Ipanema de Porto Alegre. um bairro de gente com Moinhos de grana. vento, né? É. Isso. Bairro alto, cheio de ladeira, enfim. Eu só não peguei o melhor hotel possível, porque o melhor hotel era absurdamente caro, mas eu peguei, sei lá, o segundo melhor hotel de Porto Uhum. Alegre. Que não era absurdo de cara e tinha uma pantera gigantesca no nosso quarto. E aí estou eu, Quadro enorme. ansioso pra encontrar Mariana Veloso, animadíssimo. Corta para o outro lado da cidade.
eu em casa, apavorada, porque estava chegando em Porto Alegre nessa sexta-feira as enchentes, mas o resto do estado já estava passando por enchentes. Sim. Tava bem assustador pra gente. Inclusive, as minhas aulas já tinham sido canceladas. Eu não sei se foi cancelado na quinta ou na própria sexta-feira. Mas, assim, tava realmente estado emergencial já. Então, eu tava apavoradíssima em casa. Era só a TV ligada, passando noticiário. Todo mundo desesperado. Como eu botei essa prévia no episódio passado, fui passando o dia inteiro nervosa de ter que comunicar pro meu pai que eu ia num date mesmo com tudo isso acontecendo. Eu, Mesmo. que nunca ia em dates, tava aí há 1 ano solteira. Eu acho que eu nunca tinha falado, eu até cheguei aí umas 2 vezes em dates. Não falei em casa, entendeu? Eu falei que eu ia sair. Isso é muito algo da tua família, né? Vocês não comunicavam, assim, de sair com fulano, sair com ciclano. Não, não. Não. Não, porque daí já existia toda uma, sabe, um estresse, uma preocupação Sim. sobre com quem, como é, quais as intenções, nananã. Preferia não falar antes, Justo. entendeu? Vocês são honestos com as suas famílias ou vocês mentem quando vão sair com alguém? Porque daí eu só precisei falar pra justificar tá inventando em sua consciência sair de casa com tudo isso acontecendo, entendeu? Sim. Foi apavorante, assim. E aí passei o dia inteiro, inclusive, pensando: será que a gente se encontra hoje? Será que não é pra deixar pra amanhã? Se eu não me engano, a gente já até trocou essa mensagem. E eu fiquei tipo assim, por O favor, Pedro não. falando assim: olha, qualquer coisa a gente não vai. É, Tá eu tudo tava bem? na aparência pra Mariana, tava, Aham. cara, relaxa, sua segurança primeiro, óbvio, né? Situação de emergência. E eu, no privado, eu tava, eu não acredito. Que puta que pariu. Eu vim pra Porto Alegre pra conhecer essa garota, gastei meu dinheiro inteiro e a gente não vai se encontrar. Tá de sacanagem. Fica tranquilo, meu amor. Porque daí minha questão também era pegar um Uber, porque daí, ó, tinha o falar pro meu pai que eu ia fazer esse absurdo, né? E se eu não falasse pra ele, não ia ter como ganhar uma carona dele, porque eu precisava estar bem por dentro do que ia acontecer pra ele dar uma carona. Sim. Então, assim, eu não queria ir de Uber, porque se a gente se deparasse com uma rua alagada, um trecho que não pudesse passar no meio do caminho, provavelmente ou a gente ia parar ali ou ele ia me devolver pra casa e acabou. Ele não ia tentar desbravar uma rua alagada, desviar muito e continuar a Não, claro corrida. que não. Mas seu pai faria. Mas o meu pai faria, então eu Sim. precisava contar pra ele tudo que estava acontecendo. E contei, e ele ficou apavorado. Ele falava coisas do tipo assim: tu fica esperta, porque cariocas são mais espertos do que a gente. O pai dela hoje é o maior fã que eu tenho no Rio Grande do Mas ele Sul. ficou muito desconfiado. Ele ficou: tá, mas ele veio aqui a trabalho e vocês vão se encontrar? É por isso que tem que ser hoje? Não, pai. Ele veio só pra me ver. Só pra me encontrar. E E, ele ficava muito e as confuso. pessoas têm medo de ser emocionado, cara. Vai viver, vai encontrar, vai se apaixonar. É isso. Às vezes vai Eu dar acho errado, lindo. mas às vezes vai dar muito certo. Muito certo. Eu tô acostumado com a oferta de restaurantes de Rio de Janeiro e São Paulo. Naquela época era mais, obviamente, Rio de Janeiro. Nossa, eu passei semana nervosa com qual restaurante seria. A gente não conseguia encontrar nenhum restaurante legal. Eu perguntei pra uma amiga minha que saía bastante pra restaurante. Eu não era muito de sair pra restaurantes bons em Porto Alegre. E aí perguntei pra ela, mandei pro Pedro as Mas também tinha opções. uma questão, tipo assim, existem restaurantes bons, saborosos em Porto Alegre. Mas restaurantes bons e bonitos em Porto Alegre era muito difícil. Ou era só, tipo assim, restaurante bom, bonito, e de muita carne. Carne, muita carne. E eu não sou de comer É, carne, eu não como carne vermelha. é. Do gênero de restaurante que tu gosta, que hoje em dia a gente gosta, Sim. não tinha muito. A gente encontra em qual rua? O nome da rua, tu quer Você não se saber? lembra? Não, eu sei do nome do Não, o restaurante. nome também, mas aquela rua famosinha. Enfim, é tipo. Não era na Padre Chagas. Era Não, eu sei que não. É numa tipo, que sei lá, cruzava. me lembra Dias Ferreira do Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Que é uma rua cheia de restaurantes bonitinhos e sorveteria, que coisas ficam abertas até um pouco mais tarde. A gente foi no Mesa, Mesa. que é meio. Eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu encontrei. Mas eu tava saindo. Acho que é importante eu dar esse contexto. Eu tava saindo de um relacionamento em que a pessoa. Não é como se ela não tivesse grana pra ir em restaurante, mas ela se negava a gastar com isso. Cara, daqui a pouco ele vai mandar uma ordem extrajudicial proibindo a gente de comentar Cara, sobre. não, mas é a realidade. Tô nem fazendo juízo de valor. Se negava. Comia a comida que tinha em casa. Se era em Sim. restaurante, era o restaurante que os pais levavam, que os pais escolhiam.
Eu tinha minha própria grana, mas eu era muito apegada ali no relacionamento, então eu queria ir era com aquela Claro. companhia. Então eu não ia, eu fazia questão, acho que até de nem conhecer os bons restaurantes pra não ficar com vontade de ir, porque eu sabia que eu não ia ter com quem ir. Se tem uma coisa que a Mariana valoriza muito, é comer bem, mas muito. É comida boa, eu O sempre prazer da gostei vida muito. dela é comer. Cara, eu penso na próxima refeição no momento em que eu Sim. termino a primeira. Sim, é impressionante. E tem que ser bom sempre, tem que ser especial E sempre. eu consigo passar horas e horas sem comer. Mariana não. Ela vira um monstro. Mas enfim, sim, eu sempre tive essa coisa de gostar muito de comer bem, mas eu estava mal representada, não só na cidade, mas de companhia por Sim. um tempo. Fiquei solteira, inclusive antes de eu ficar solteira, já era tópico de terapia. Como eu devia pegar e fazer essas coisas que eu quero fazer com outras pessoas ou até sozinha. Não tava fazendo. Aham. Não tava fazendo. Então precisou do Pedro chegar, descobrir um bom restaurante e dizer: é aqui que vai ser o nosso primeiro encontro. Fomos no Mesa, reserva o restaurante. Mariana já deveria saber ali, mas Mariana avisa que vai se atrasar. E aí eu peço pra mudar a reserva pra um pouco mais tarde, eles mudam, porque assim, quem tava indo no restaurante ali? Ninguém. Poucas pessoas. Exato. Tinha gente. Tinha gente. Tinha gente. Tava com, tipo assim, umas 8, Tava 10 pessoas e tava o restaurante perto- é pequeno, então É, tava tava- perto da lotação máxima, assim. Exato. Mas olha só, é bom a gente recapitular isso, porque eu nunca vendi uma coisa que eu não era. É Eu não verdade. fui pontual no primeiro pra Não parecer foi. que eu sou pontual. Não, mas ali fazia parte do charme também. Não, e A outra. expectativa, a E ansiedade. também era justificável. Pô, tive que falar com meu pai antes de sair, enchente, justificativa, nananã, sabe? Total. Pô, meu pai me largou na porta do restaurante. Ele e a Júlia no carro, minha irmã. Eu nem me lembro que a Júlia. Não sabia que a Júlia tava. Sim. Mas óbvio que ela tava. A Júlia foi junto. Fofoqueira me como largar. ela A Júlia é. sabia de tudo. A Júlia sabia de Desde o tudo. começo da conversa A com o Júlia tinha Pedro. certeza que eu ia sequestrar a Mariana. Certeza. Tinha muita essa antecipação de que não podia ser boas intenções Cara, com essa pressa toda pra vir me ver. Eu mandei pra Mariana foto do meu passaporte. Sim. Sabe? Pra mostrar que eu era uma pessoa de verdade, assim, que eu existia. E eu até tentava racionalizar com a Mariana, tipo assim, cara, por que eu vou sair do Rio de Janeiro pra Porto Alegre pra, tipo assim, roubar os seus órgãos? Tem órgãos bons no Rio de Janeiro também. Sei lá, vai que é mais difícil convencer alguém assim. Vai que tu pensa, eu vou pegar uma tolinha de uma cidade menor. Não, claro, Eu não você sabia. tem total razão de estar assustada. Com total razão, não tiro sua razão. Eu fico no restaurante esperando Mariana e eu me sento de costas pra porta. Foi um erro meu, mas eu deixei pra ela o sofá, óbvio. E aí, eu esperando, do nada eu olho assim e aparece essa figura linda, mítica, toda de preto. Vestida toda de preto. Uma saia longa preta e uma manga comprida preta. Sim, Com leve decote, mas óbvio. comportada. Comportada. De botas. Óbvio, de botas. Alta. Alta. Aquela roupa me deixa alta. Sim. Me deixa com uma aparência longilínea. Sim. Eu gosto que eu não deixei nem tu me descrever. Eu me descrevi. Foi. Mas vai. Eu dou um abraço nela. E abraço de amizade são 2 mãos. Abraço de más intenções eram, porque hoje em dia não tem mais isso. Era uma mão só na cintura. Uhum. Entendeu? Abraço, Mariana senta no sofá e a gente começa a conversar. O que eu mais me lembro dela eram os movimentos, pareciam muito precisos. Eu me lembro de falar isso. E esse maxilar, que parecia que ia cortar, sabe? Passava o guardanapo ali, cortava. Essas são as primeiras impressões que eu tenho. Mariana tava muito nervosa. Tava, mas Mal eu não comeu deixei de ser falante. Não, mas você mal comeu direito. Quase não comi nada, Quase não comeu consegui. nada. Restaurante super gostoso. E aí, quando a gente sai do nosso date, a gente Não, pra começar aqui, fala. como teve o atraso e o restaurante fechava cedo, a gente ainda teve essa Como tudo em impressão Porto Alegre. de que o tempo foi muito curto, que passou muito rápido o nosso date. Quando a gente viu, a gente não tinha mais como conversar, porque o restaurante ia fechar. Tipo assim, do garçom vir e falar, fechem a conta que vai fechar o Basicamente. restaurante, basicamente, sabe? O papo tava tão legal que a gente... E tava muito bom. E aí eu falei, tá, vou no banheiro. Enquanto eu vou no banheiro, mando mensagem pra minha amiga. Onde a gente pode ir no after? Algum barzinho, alguma coisa que fique aberto mais umas 2, 3 horinhas, sabe? Pra gente poder continuar conversando. Porque eu tava longe de casa. Não levaria ele pra casa de qualquer jeito. Eu não mas- queria ir pro hotel, porque eu tava com medo de ser sequestrado, de ter meus órgãos roubados, de tráfico humano, de enfim. Mas eu tava perto do hotel. O restaurante era perto do hotel. Sim. E a gente sai. Essa minha amiga não consegue me indicar nada, até porque quase nada tava
aberto ou com planos de continuar aberto O por muito restaurante, tempo. enquanto fecha a grade, a gente escuta os seguranças do restaurante, sei lá, os funcionários. Ah, não, porque Laje é a Lagoa. Ah, Laje não dá pra ir. Ah, não sei o quê. E a Mariana pergunta do bairro dela e alguém fala: "Ih, tá difícil, né?" É, Sarandi já alguém falou assim. Sim. E aí eu fico: "Gente, como assim? Eu não vou poder voltar pra casa?" Eu viro pra Mariana e falo: "Vamos para a recepção do hotel. Tem um bar dentro do hotel. Você pede Uber de lá, você entende, a gente dá um Fala jeito." com teu pai, alguma coisa assim. E aí, vamos. E chega na recepção, a gente conversa um pouco, papo vai, papo vem. "Ah, tá bom, vamos subir então." E a gente sobe para o nosso quarto do É. hotel. Pra mim, muito um debate que estava acontecendo interno era, ok, eu estava com muito medo disso, mas ao mesmo tempo, eu estava muito feliz, eu estava gostando da conversa que a gente Claro, estava tendo, eu estava obviamente, gostando da sim. tua companhia e tudo mais, mas também tinha pra mim a coisa do, pô, meu pai já sabe de todas as nuances desse primeiro encontro. Eu não voltar pra casa vai parecer muito imprudente da minha parte. Não que ele Sim. fosse me E era a reprimir de primeira alguma vez que ele forma. sabia de algo assim. Exatamente, era a primeira vez que ele sabia de algum date. E não que ele fosse me reprimir, mas que eu não queria que ele se preocupasse. Então eu ainda pego e falo pra ele que eu vou pro apartamento da minha mãe, Que era mais perto do restaurante, os pais da que Mariana era estavam divorciados nessa eles época. estavam morando separados, e o apartamento dela era próximo da onde a gente estava. Sim. Daí eu, pra deixar ele mais tranquilo, falei que eu ia dormir lá, e eu nem me lembro o que que eu falei pra ela, se eu ia dormir em casa, Eu mas acho que pra sua enfim, mãe você dei uma falou que era no volta. hotel. Não, eu falei pra algumas pessoas, eu falei pra Dani, pra minha Claro, amiga. pela sua própria segurança. Cara, a gente não começou do começo. Que quem me coagiu a te responder foi a Dani, né. Verdade. Mas enfim, aí essa amiga que basicamente me coagiu, que eu terminei um trecho lá falando que eu fui coagida pela Dani, minha amiga. Então assim, ela fazia parte também de toda a conversa, então eu falei pra ela o quarto do hotel, falei tudo, pra, tipo assim, se precisasse chamar a E a Dani é polícia. advogada, A Dani é então, advogada, exato, compartilhei minha localização com a Júlia, com a Dani, claro. com a minha mãe. Eu estava apavorada, mas eu estava fazendo algo a respeito, entendeu, de zelar pela minha segurança. A gente sobe pro quarto de hotel. Mariana recebe o primeiro buquê de flores de um possível namorado, de um eventual É, eu namorado. nunca tinha ganhado flores. Só da sua mãe, só da sua É, família. só assim, Exato. de mãe, de família, em É. apresentação de dança, quando eu era criança. Eu tinha ido no Zafari comprar um buquê, porque, né, porra, romântico. Dou o buquê pra ela. Eu comprei presente para as 2 cachorras dela na Daiso. E esses um presente Viajaram, né, é. E um presente existe até hoje, que é a corda, uma corda nojenta. cordinha E verde dela. e é isso. E aí no quarto, damos o nosso primeiro beijo. Sim. E eu acho que foi tipo assim, a gente ainda entrou, tu me deu o buquê de flores, deu os brinquedos das Eu estava cachorras, muito eu nervoso, mandando cara. tudo mensagem pra minha irmã, mostrando, botou pra tocar Sabrina Carpenter na TV. Eu estava com muito medo dela achar que eu estava sendo ridículo. Porque eu consigo imaginar garotas do Rio de Janeiro que, querendo ou não, tem uma vibe um pouco mais. Tem que parecer mais low effort, sabe? Tem que não parecer emocionado, tem que Uhum. parecer casual. Tava com medo da Mariana ser assim também. Não conhecia realmente ela. Eu tava com muito medo de parecer ridículo. Não. Não, eu estava achando o máximo, inclusive daí eu fui no banheiro e eu vi que tinha escova de dente pra nós 2. Banheiro esse que a porta era de correr, ela não Sim, era uma porta trancava. de correio com uma fenda gigantesca, não trancava, não nada, não isolava nada. Eu durmo, Mariana não dorme. Eu passei a noite inteira acordada, nervosa e me questionando o que eu estava fazendo. Tava construindo o seu E futuro. outra, a gente bebeu muito. A gente bebeu legal. A gente bebeu legal. Até hoje eu não acredito que eu bebi tanto, estando tão assustada com a minha própria segurança. Porque foi assim, daí a gente chegou nesse É. quarto e tinha um sofá, e a gente ficou sentado conversando nesse sofá e ouvindo música por muito tempo. Muitas horas. E eu tinha uma garrafa de vinho. É, ele ainda tinha vinho. Tinha um Zafari do lado do hotel, cara. Ele tinha vinho, ele tinha escova de dente, ele E tinha. a escova de dente não era qualquer escova de dente. Não, era melhor que qualquer escova de dente que eu já Era tinha usado na minha vida. Curaprox. Cara, eu passei 2 anos pra Mariana falando: mulher bonita usa Curaprox. E ela finalmente passou pra Curaprox. Só agora que a gente veio morar aqui. Sim. Que agora eu tenho que comprar minha própria escova de dente. Aí a gente comprou, né, Curaprox em casal. Mas enfim, é isso. Passo a noite em claro me questionando o que estou fazendo lá. Porto Alegre começa a inundar ao nosso redor, mas o hotel que a gente estava era realmente numa região alta.
E a nossa região da cidade não foi afetada, Na minha casa também não, também porque não, isso era uma outra preocupação minha, muito grande. de não Eh, estar com eles no momento em que o pior acontecesse, e até sim, de eu estar segura e eles não, a possibilidade disso, mas eu ficou ofereci tudo bem lá. porque a água na tua casa foi cortada, né? Teve alguma coisa assim. Sim, Eu ofereci do pai dela e da irmã dela irem pro hotel tomar banho, usar, porque o hotel chegou a contratar caminhão-pipa. caminhão-pipa pra manter a No água. início, porque depois a gente teve que fazer o racionamento ali também. É. Foi um grande trauma bonding que eu e Mariana sofremos ali, porque a gente foi posto numa situação horrorosa, que Porto Alegre estava passando pela talvez pior situação que já passou na história, e ao mesmo tempo em que eu e Mariana estava se apaixonando juntos, e foi muito estranho o contraste de ter noção e o horror que estava ao nosso redor, só que esse horror não chegar até a gente pelo lugar que a gente estava, e E eu com essa coisa de não estar com a família enquanto tudo isso acontece, e estar com uma pessoa que eu não conheço, e como é que isso ia ficar na visão deles, mas ao mesmo tempo eu ficava muito assim: "Pô, o cara veio até aqui pra isso, e agora ele tá preso aqui", entendeu? Não é nem como se ele tivesse a opção de ir embora e estava ficando aqui nessa coisa horrorosa. Não, tipo, ele ficou preso e ele veio só por minha causa. Então me parecia tinha muito uma culpa justo. de 2 lados pra Me você. parecia muito justo ficar contigo. Sim, Só que ao mesmo tempo me parecia irracional quando eu pensava como se eu fosse a minha família. Caralho, por que que ela tá lá e não tá sim. em casa com a gente? Mas eu também Tipo, consigo ver sua família, tipo assim, seu pai, entendendo, tipo assim: "Bah, o menino veio do Rio de Janeiro pra ela". mas não existia simpatia pelo menino. A gente saiu ao nosso redor ali em restaurantes que continuavam abertos. E esses restaurantes até agradeceram a nossa presença, porque pra eles era importante continuar entrando dinheiro em Claro. caixa. Eles tinham produtos que iam expirar Um e detalhe importante, a minha irmã, beijo, Júlia. Liguei pra ela de vídeo e ela montou uma malinha pra mim de 2 dias ali de roupas e maquiagem, porque não tinha nada, né? Eu fui ali com a roupa do corpo, a Mariana celular. nosso primeiro encontro eu já vi a Mariana tendo que lavar a calcinha no banheiro e pendurar no Estender na janela do do hotel. do hotel, pra Cara, secar no sol. mas naquele momento eu sabia que essa mulher era pra minha vida, assim, eu tinha certeza, porque olha o que a gente tá vivendo juntos, cara, enfim. No último dia acaba a diária do hotel, mas não tinha voos saindo de Porto Alegre ainda, e ficou sem Não, não voos. era só voltar. Não tinha ônibus, não tinha nada. As estradas estavam bloqueadas, as Sim, saídas e entradas da cidade estavam a bloqueadas. rodoviária estava debaixo d'água. Sim. E aí eu consigo transferir o meu voo de Porto Alegre pra Florianópolis, pra um dia depois do que teoricamente eu ia voltar, mas estava sem hotel. Então a mãe da Mariana cede o apartamento dela pra gente, ela não estava em Porto Alegre naquele momento, ainda bem também. A gente fica no apartamento dela, eu acordo na madrugada do dia seguinte, consigo com muita dificuldade um Uber pra Gravataí, que é uma cidade próxima de Porto Alegre, porque os ônibus estavam saindo de Gravataí para Florianópolis. Então eu pego 6, 7 horas de estrada num ônibus executivo sofrendo ali, um ônibus ele estava caindo aos pedaços aquele ônibus. Com uma senhora do meu lado, freira, que queria muito conversar comigo. Ai, meu E eu só Deus. queria ouvir as músicas novas que o Kendrick Lamar tinha lançado, falando mal do Drake. Chego em Florianópolis a tempo, vou pro aeroporto, vou de volta pro Rio de Janeiro e dá tudo certo. Não, tem um detalhe que tu não contou. No momento em que tu descobre Ah, é? que no momento em que tu tá ligando pra Smiles, o Calma. quê? A gente sabia que o nosso relacionamento podiam ter chances de funcionar bem, que a Mariana já tinha uma viagem pro Rio de Janeiro programada com a faculdade. Mariana não era muito de viajar naquela época. Então a gente Então estava meio assim, como é que isso ia funcionar, né? e já tem data pra ela ir pro Rio. Então assim, ok, tem um segundo encontro com certeza. No momento em que eu descubro que o meu voo foi cancelado, Não, no momento que o Pedro tá ali ligando pra entender como fazer pra transferir pra Florianópolis, ele sai do quarto de hotel pra falar no telefone, eu fico no quarto de hotel, entro no meu e-mail da faculdade, e a faculdade informa que, obviamente. obviamente, a viagem para o Rio de Janeiro havia sido cancelada. Quando o Pedro retorna para o quarto, e eu tenho que dar essa notícia pra ele começa a chorar. Não assim, copiosamente, mas Sim, tipo, estava escorrendo lágrimas. é. Que eu fiquei: "Meu Deus, quando é que eu vou ver essa mulher de novo?". A gente vai pra casa da mãe dela. Mas N ali eu também já fiquei bem apaixonadinha que tu É, tinha chorado por causa disso, porra. por não me ver de novo.
A gente vai pra casa da tua mãe, na hora de me despedir de você, a gente também chora. Também, os 2 choram. Mariana acordando, assim, grogue, ela conseguiu dormir depois de alguns dias. Vou pra Florianópolis e aí a gente pensa, quando é que a gente vai se ver de novo? Isso fica pro próximo episódio? Fica, né? Quanto tempo a gente falou disso? Eu nem sei. A gente falou muito, esse episódio tá sendo muito maior do que o É. outro. Aham. Então é isso. Fica assim. Próximo episódio, como é que eu e Mariana nos encontramos novamente? Não perca. Mariana, qual o nosso saldo da semana? O que a gente fez, o que a gente comprou, ficamos de olho e o que recomendamos? Eu comprei pra gente, porque eu tive uma parte muito grande em acabar com esse produto. Sim. Um segundo Vinyl Perfect, que é um sérum da Caudalie, que a gente ganhou. A gente ama essa marca. E o sérum fez muito bem pra gente. É um sérum anti-manchas Eu e parei de usar e eu comecei a ter umas espinhas que eu não tinha há muito tempo. eu também tô com uma espinha aqui. Eu não tinha relacionado a isso, mas faz sentido. E aí comprei. Vai chegar em 8 dias úteis. Consegui uma promoção lá de primeira compra no site. Qual é o código da primeira? Não sei, é por pessoa. Então tá bom. Eles mandam por SMS. Ah, é. Mas enfim. E vou sair daqui desse podcast e ir comprar um vestido da TIG muito lindo, que eu pretendo ser um vestido, pretendo que seja o vestido que eu vou usar no evento que tem a semana que vem, em 15 anos da minha prima, e meu vestido de formatura, porque eu não sou boba nem É nada. um vestido com valor elevado. Se eu vou comprar um vestido bom de festa, eu vou usar ele 3 vezes seguidas em questão de 4 meses. Corretíssimo. Se é um vestido de valor elevado, ele tem que ser utilizado muitas vezes para baratear. Claro. Eu comprei o blazer da Mondepar, modelo Kai, se eu não tô enganado, marrom, lindo. O blazer foi 44, o tamanho foi 44. Eu estava na dúvida se ia servir ou não, mas eu acho que ele serviu super bem. Agora eu estou atrás da calça, porque a calça no meu tamanho, que é 44, 42, está fora de estoque. Eu Mas- acho que é muito on-brand pra ti ter um terno que não seja tão convencional, Com certeza. que vista muito bem. E tu não tinha isso ainda, Não. né? Eu tenho um terno muito bom da Oriba de linho, mas Sim. a Oriba faz parte, tem uma modelagem mais clássica. A Mondepar não. Eu tô muito apaixonado pelas minhas peças da Mondepar. São muito bem construídas, com material muito bom. O terno, ele é de lã fria e o forro dele é de acetato. Perfeito. Melhor que isso, só, sei lá, se o forro fosse de seda ou de algodão. Não sei se existe forro pra terno de algodão. Pra terno eu não sei também. Enfim. Lindo. Daqui a pouco eu compro as outras peças. Eu fiquei de olho em outra bota, mas o Pedro me convenceu de não comprar outra bota. A bota que ela queria comprar é da Vicenza, whatever. Mesmo valor que um vestido da Mondepar que ficou lindo nela e que toda a audiência ficou apaixonada pelo vestido dela. Que ela não comprou. Mas que a gente nem sabe ainda se ainda tá disponível Mas na tudo loja. bem, ao invés de mais uma bota, você tem tantas botas, compra um vestido que você não tem nenhum outro parecido, meu amorzinho. Não, tu tem razão. Ele me convenceu quando ele falou isso. É isso. E eu gosto de ter alguém que vai opinar, ao invés de só me dizer, não, não compra, não sei o quê. Voltou a bateção. Acabou o horário de almoço. Acabou o horário do almoço. E eu comprei um iPhone 1. Custou R$500 no eBay. Ele não tá mais aqui. Mas enfim, Caríssimo. tudo bem. Eu lancei um vídeo sobre isso. Se vocês não viram, vão no meu perfil assistir. Dica cultural pra essa semana. Quem é aqui de São Paulo, tá rolando o SP Art no pavilhão da Bienal. A SP-Art é só lá? É no Parque Ibirapuera, de 8 a 12 de abril. A gente foi ontem no preview. Tá muito legal. Tá lindo. Tem umas artes lindas. Tá incrível. E eu e Mariana, não negamos pra ninguém, nossa condição financeira tem melhorado nos últimos anos. E nós dois somos apaixonados por arte. Eu e Mariana nos perguntamos, será que a gente já consegue comprar uma arte agora? Né, com o dinheiro que a gente tem hoje? Eu falei, cara, talvez. Aí a gente perguntou o valor de 2 A diferentes gente que nos viu interessou. uma que era lindíssima, mas assim, muito linda mesmo. Perguntei o valor. 1.200.000. E aí eu falei, não tá pra gente ainda não. E Muito chão ainda. quem falou o valor, inclusive, nos segue. Eu não me lembro o nome dele, eu acho que era Felipe. Eu acho que era Felipe. Mas enfim, e achei engraçado. E depois a gente achou uma arte, todo o trabalho, eu conheci ele ontem, do Gustavo Diógenes, muito legal. Lindo, lindo. Cearense, e ele pinta cenas do cotidiano interior cearense de uma maneira linda. Eu senti uma vibe quase, talvez seja porque esse é o meu artista favorito, mas do Hopper,
que pinta esse cotidiano de uma maneira quase melancólica. Eu achei muito lindo. E aí a gente viu um outro quadro, estava a 62 mil. Não tá pra gente ainda, mas eventualmente chegaremos lá, com certeza. Chegaremos. Eu quero muito poder fazer isso. Vai acontecer. Comprar arte. SP Arte do ano que vem, estaremos comprando uma arte juntos lá. Tenho fé. Fiquei sabendo aqui, nosso roteirista Michel, beijo Michel, botou que um quadro da Tarsila do Amaral estará à venda por quase 20 milhões de reais lá. Então aqui a gente viu de 1 milhão, Ela tá em tá conta ainda. barata. Temos mais algo a acrescentar? Eu acho que não. Recomendações da semana de lugar pra comer. No máximo o que o Akira me lembrou. O Lepan. Lepan. O Akira, nosso amigo que estava aqui, ele é apaixonado pela padaria Lepan. Folhados Folhado bem gostoso. impecáveis. Mas já falando muito em padaria, gostosos. tem uma padaria que a gente ama também. Tem muito tempo que a gente não vai. A gente podia tentar ir, né? Esses dias. Que é a Qual? Mirá, em É verdade. Pinheiros. Ela tem um Nossa. coração muito bom. É uma mistura de padaria clássica com uma padaria com uma pegada japonesa. Tem um egg sandwich, nossa, absurdo. E é do E lado, o salgado que eu gostava de comer lá, eles pararam de fazer. sim. Era um com mostarda Vai que eles e voltaram. bacon e um folhado que só a estética dele já era impecável. Esse ano a gente não assim. foi ainda. Vamos na Mirá esse final de Vamos, semana antes da feira vamos. do Benedito Calixto. É do lado da loja Linê. Linê, fabricante desse sofá daqui. Do nosso. Do nosso sofá, do apartamento 32. 32. É isso, né? Eu acho que é isso. Eu agora tenho um textinho pro final, que a gente pode... Vamos lá, vamos ler. Ó, Em algum momento vai naturalizar. Por Sim. enquanto, vamos ler. bom, é isso pelo episódio de hoje. Se você chegou até aqui, a gente já te considera parte da nossa casa. Do apartamento 32. Pode dar até uma cópia da chave. Não Pode. pode? Não pode. Então tá bom. Se você tá ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma de áudio que estamos, siga o Apartamento 32 e dá uma nota boa pra gente, porque ajuda outras pessoas conhecerem, Encontrarem a gente nessas plataformas. por favor. E se está assistindo no YouTube, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário contando o que você achou. A Se gente você lê chega- tudo sempre, a gente responde, a gente A interage. gente passa o dia inteiro lendo comentário, a gente responde, a gente interage. E se você chegou até aqui, principalmente, avisa que você chegou, porque esse episódio está maior do que o antigo. Mas vocês pediram pra ser maior. Qualquer coisa, siga a gente no Instagram. Tem o meu, PGMZiara, tem o da Mari, Mari Veloso, e tem o do Apartamento 32, @apartamento.3.2. Eu já mandei uma oferta pra tentar comprar o Apartamento 32 básico, mas a pessoa não me respondeu. Manda pergunta, manda pauta, manda notícia. É isso nos nossos Instagrams, o conteúdo é na mesma vibe, mas Sim. tem mais a agregar se tu nos acompanhar por lá também. Com certeza. A porta tá sempre aberta. E até sexta que vem, no mesmo horário, no mesmo local. Apartamento 32. É isso. Obrigado, gente. Um beijo. Beijo.